Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava acompanhando agora há pouco aí o Redação Meu Timão com o Becker. Quem mais estava no Redação Meu Timão, Cascão? O Becker. Você participou do O bagulho? Vitinho, não, é que a Elô, e o Gabriel. A Ticaroli, o grande Gabriel. Tamo junto então, rapaziada, acompanhando a gente aqui no Meu Timão. Eu sou o Fabrício Boss, tô aqui lá do grande Rogério Micheletti. Tudo bem? Enciclopédia do... Quem que eu falo de novo aqui? Não precisa. Ninguém sabe mais de Corinthians do que Rogério Micheletti. São, Pode saber são igual. É o Wagner Ribeiro. Mas não sabe mal. E não é igual esses aí que ficam dando Google, não. Não é igual os caras que dão Google. Os caras que sabem mesmo. Rogério Micheletti. E daqui a pouco, para você que segue a gente aqui no Alambrado Alvinegro, está aqui no Meu Timão, a gente gera conteúdo pro Meu Timão. Pedir para que você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. E se você se tornar um membro do Alambrado Raiz, já vou de cara dando a notícia para vocês. Duas coisas boas, cara, duas. Primeiro, ingresso na faixa para Fortaleza e Corinthians no Castelão. Um ingresso, né? Um Deixa ingresso. Claro, senão... Tem que comprar passagem aérea, obviamente, mas o churrascão lá em Fortaleza, eu banco. Você vai comigo. E vai comigo pro jogo também. Ingresso na Vasca. Tudo na Vasca, não paga nada no churrascão. Que Churrasco isso? do Alambrado lá em Fortaleza. Isso porque se fosse eu, você tava fudido. E vai concorrer a uma camisa semanal do Corinthians, oficial do Corinthians. Mas para isso, você tem que entrar no Alambrado, se tornar um membro do Alambrado Raiz, entrar no nosso grupo do WhatsApp e a gente começa a resenha lá. E aí, Micheletti, gostou de dessa resenha aí? Gostei, ótimo. Precisa também ir até a Aparecida do Norte a pé. Nada disso. Brincadeira. Imagina, em Fortaleza é uma delícia. Não, mas pô. uma Já viu aqui a câmera ali, eu ó? vou falar outra Olha o coisa. alfinete o Cascão. Olha o alfinete com a gente aí, Cascão. E ninguém esquece mais o nome das pessoas que o Fabrício Bozzi. É impressionante também. Que esquece o nome Enquanto o aqui. Micheletti não esquece de ninguém, você é impressionante. Troca uma ideia Mas com os caras alfinete do aí, Corinthians, faz você as lembra. boas aí. Alfinete, meu parceiro, nóis, meu tamo irmão. junto. E aí, Legal, Alfinete, como é que Só tá? gente boa aqui hoje. Legal. Pô, primeira vez aqui nesse nosso novo estúdio aqui na sede do Meu Timão. É um prazer receber você. Tamo junto, Que meu filho. é Corinthians raiz, né? Bora. nóis. Bora que tem assunto pra caramba aí. Tem. Escutei Boa. um agora aqui de bastidor que, nossa senhora. Mas isso aí dá uma segurada. Essa aqui é boa. Essa aqui é Eu boa. já tô com a moral comprometida. Então, pô, vamos que vamos. Vai, Fabrício, segue a resenha. O grande lance do Corinthians agora, já que nós ganhamos do Botafogo e tiramos a água que tava batendo aqui no pescoço, respiramos um pouco. Primeira página Eu agora. sempre defendi. Primeira página da tabela, o Cuiabá perdeu do Galo, então a gente continua na primeira parte da mas tem tabela. time Depois eu falo um fato curioso do Campeonato Brasileiro, né? Como esse Campeonato Brasileiro tá estranho, cara. Pode falar então. Pode né? falar? Logo de Lógico, cara? pô. Tira 6 pontos do Corinthians. Pô, de cara assim? Não, mas- tira 6 pontos Não, do não Corinthians. vou tirar, Pra onde, não vou pra, tirar pra seis onde o Corinthians vai parar? A zona de rebaixamento. No lugar do Santos, né? É. Vai pra 24 pontos, certo? Agora É, coloca 30. 6. Coloca 6. Não sai do lugar. É bizarro, tem um abismo Não ali. sai né? do lugar. Não A vai Copa nem pra 36 nono. E o Galo tem 38, Tem 37. 37. O Corinthians não sai do lugar. Se o Corinthians ganhou os mesmos 6 pontos, você vê que esse Campeonato Brasileiro tá muito louco, né? Tá maluco. Então tem que tomar cuidado mesmo. Porque, fala aí, Felipe. Mas não, é que o meio de E tabela de do repente- Campeonato Brasileiro é meio E de repente pode acontecer um 2012 também aí, hein? Como assim? Campeão da Copa do Brasil ser rebaixado. Ó. Ah, Michele, isso tá lançando as isso ideias, seria Não. curioso, né? pode E ser, pô. pode acontecer. Pode acontecer. Afinal de contas, tá abaixo Você do falou que é Corinthians. ressaca? Porque assim, eu já tivemos já muitas ressacas na vida, né, Alfinete? Porra. Então, não, assim, os caras podem pegar uma ressaca pesada aí, sei lá, vamos ver. Mas é contra nós o próximo jogo, né? Cara, eu falei aqui no nosso... E nós vamos de reserva, né? Reserva. então, mano. Sábado à noite. Puta, isso Sábado tá à uma noite, cagada. de reserva, no Eu Morumbi. sou contra jogar com reserva. Já falo isso há muito tempo. Mas vamos chegar lá, né? Que acho que o programa Não, mas eu vou perguntar uma coisa, vou bater na madeira antes pra vocês não me xingar, vai. Mas o Corinthians toma 3-0 do Fortaleza agora, vai com os Não, reservas? amanhã? Amanhã. Tá louco? Não, mas tô Primeiro batendo não, na primeiro madeira. não. Tchau, gente. Tchau, não Obrigado vamos também, pelo não. Bora, programa, pelo Felipe. convite. Pô, já comecei, o cara. Tira 6 pontos do Corinthians. Porque eu acho que... É. Mas sabe por 3 a 0 quê? Fortaleza. Não, mas sabe por quê? Porque eu acho que Velho. não tem que jogar com reserva nunca. Eu também acho que Eu não. também acho. Põe Tem titular que e jogar com foda-se. reserva, põe titular. Pouco vai o Renato, beleza, mas não reserva, velho. Não tem que jogar com reserva, dá pra jogar o time completo aí. Menos o Renato e mais um aí. Ronaldo, Esse que é o nosso- Rojas aí tem que jogar, Ronaldo, velho. que é o nosso cara membro, tem ó. 26 anos, Manda põe o um cara pra abraço jogar. pro Alfinete, 26? Fabrício. Esse é zica. É Ronaldo, nóis. nosso Eu não sei membro se eu aqui. errei. Pô, Vê eu- quantos anos o Rojas tem. O Rojas ele tá inteiro? Eu nunca sei se O Rojas tem 26 ou 27 Não, anos. mas tem alguma notícia aí do meu timão aí, alguma coisa falando Eu, do... eu acho que o alguma Rojas coisa, tá nunca dizendo? esteve inteiro na vida dele. Não, tá inteiro. Jogou o jogo todo contra o Botafogo. É, mas eu vi ele saindo do gramado no jogo do Botafogo, dando uma... Dando uma Não mancada. sei se foi impressão minha.
Eu vi que O uma pior hora que é verdade eu vi que mesmo. uma O hora- Alfinete tá falando um negócio que é verdade. Teve uma hora que ele deu uma... Sei lá. Não, no túnel. Vi ele saindo no túnel. Então, mas Ah, também, eu se de achei no repente jogo o Rojas até. não for jogar, você mete o Pedro, Eu o vi Wesley, dando o uma Roberto e o pegadinha ali Renato na. Ele deu uma reclamada que eu vi meio de relance, assim, mas eu acho que ele deu uma reclamada da posterior. Mas olha só a desvalorização desse rapaz que é o Matias Rojas. Você acabou de falar, se ele não jogar, joga o Pedro, joga o Joga o Wesley, Wesley, eu acho joga o isso. Roberto e que se dane. Cara, então ele Mosquito. não é esse craque todo, né, que todo mundo fala. Porque se fosse, a gente ia falar, puta, esse cara tem que jogar, mano. Ah, mano, pelo que ele fez no Racing, Ele jogou beleza, bem, só jogou que bem ele lá, ainda fez não gol. Ele desencantou ainda não aqui, desencantou. cara. Mas Acho então, que tá faltando o primeiro gol dele, né? Imagina se ele tivesse começado com aquele gol, por exemplo, contra o São Paulo. Na gaveta. Na gaveta. Putz, já ia mudar a história do cara. aquele jogo que Tá faltando ele o São Paulo desencantar. foi campeão, beleza, parabéns. Não foi com a mão. Mas teve uma mão ali, né? É, mas ninguém nunca vai lembrar disso. Ninguém nunca vai lembrar, Não. né? Ontem o Lugano roubaram o celular dele. O torcedor de São Paulo roubou um ídolo do clube na entrada do estádio do Morumbi na final E o de Corinthians campeonato. é ladrão. Não, aí se fosse. Mas ninguém Não, imagina. Se fosse o Corinthians, tinha dado plantão na Globo. Imagina. Tinha É. saído no Jornal Nacional. É verdade. Íamos debater aqui agora. O torcedor. Mas agora o São Paulo já esqueceram. O torcedor corintiano Isso, é. é bandido. Puta, é verdade mesmo, né? Verdade. Vamos falar muito sobre o jogo do Corinthians amanhã. Eu quero reforçar só um convite, a rapaziada tá chegando aqui na live do meu timão. Pedir primeiro para você seguir a gente no Alambrado Se Alvinegro. inscrever, né? Se inscrever. Tem o Rodrigão, você botou já o link ali na descrição? O Rodrigo vai colocar pra gente o Nosso link crescimento tem sido para você muito seguir a bacana. gente. E outra coisa mais legal ainda, Cascão. Se você se inscrever e se tornar um membro do Alambrado Raiz, quando você entra no YouTube e você se inscreve, em cima tem um botãozinho branco, assim, aperta e escreve assim, membro do Alambrado. Seja um membro. Se você se tornar um membro, aí você manda uma mensagem, eu te coloco no nosso grupo do WhatsApp, você vai concorrer a presta atenção, meu, a uma camisa oficial do Corinthians por semana. E como a gente nasceu ontem, não tem muito Alambrado Raiz, você vai concorrer já semana que vem uma camisa oficial do Coringão com pouca gente, cara. Então se inscreve no Alambrado Raiz e, além disso, se tornando um membro do Alambrado Raiz, você vai ganhar um ingresso para assistir Fortaleza e Cruzeiro. Só que esse eu não vou sortear. Você vai entrar no grupo, primeiro que o ingresso é nominal. Então você vai se dizer para mim, ó, eu vou mesmo. Ah, sim, porque você vai comigo. Assim, eu vou encontrar com você lá, obviamente, né? Então você tem que dar o teu nome e você entra nominalmente comigo no estádio. Então se você quiser mesmo ir, compra o teu ingresso, compra a tua passagem aérea, compra a tua umas passagem birita aérea com você lá. e você toma um break night e se inscreve na Alambrado Alvinegro, tá feito o merchan. Churrasco de picanha. Churrasco da hora, pô, tudo. Churrasco pertinho do estádio, vai ser da hora a bagunça, né? Ó, Vamos falar sobre o jogo de link amanhã. tá fixado aí pra galera se inscrever no Alambrado. Já tem um link fixado aí na live. Primeira coisa, o jogo do Corinthians amanhã. A classificação do Corinthians passa quantos por cento pelo jogo de amanhã? 90 e Ah. 9. Também acho. Também acho. Porque, assim, Passa muito. Se o Corinthians não for daqui com uma vitória, nem Lá que seja pra um- Fortaleza, não, Eu esquece. acho até eu mais, acho com muito vitória difícil. de mais de um gol. Porque se você pegar aí os últimos confrontos que o Corinthians tem nesses mata-matas, o Corinthians perdeu praticamente todos os jogos fora de casa e com mais de um gol sofrido. Não, E você tem que contar a menos trave. o Nils. O Universitário ganhou Não, mas fora. os da Copa do Brasil, Não, todos. mas Isso é- da Sul-Americana. E você tem que Universitário. contar a trave, né? Que a trave é nossa, né? Não, o Corinthians não perdeu nenhum. Só que, ó, vou falar uma coisa pra você. O O Fortaleza... Corinthians tá invicto na Sul-Americana. Como? Não, perdeu foi pro pênalti. Contra o Perdeu pro Estudiantes, foi 1-0. Mas, Ah, a trave Ah, salvou. é verdade, foi 1 a 0, Era pra é ter verdade. sido o 2 ou Perdeu. 3 ou 4 pro Estudiantes. a Mas trave aqui também salvou. o Corinthians podia ter feito Também 3. poderia ter feito eu 3, tive é. até uns conflitos com o craque Neto recentemente. Mas não é nem isso aí. É Vários. porque ele fala que eu tenho que ser um pouco mais otimista com o Corinthians. A gente foi viajar recentemente aí. E ele falou, pô, você tem que ser mais otimista. E eu até concordo com ele, que eu sou extremamente pessimista. Sobretudo pelo péssimo trabalho que a diretoria faz esportivamente, no meu ponto de vista. Mas administrativamente é bom que se diga que a gestão do Duílio diminuiu um pouco a dívida. Então... tenho que reconhecer, mas esportivamente é terrível e daí vem as minhas críticas. Mas eu concordo com o Neto que eu tenho que, pô, agora o Corinthians está na Sul-Americana, eu tenho que acreditar, pô. Por que eu não vou acreditar? Lógico. Eu acho que o Corinthians tem toda a capacidade, sim, de ser campeão da Copa Sul-Americana. Só tem que jogar sempre com os seus melhores jogadores. Essa história, esse conflito que teve, por exemplo, do Lucha com o Maziotti. Maziotti, sobre o Renato Augusto, enfim, acabaram
acabou prevalecendo no início a palavra do Lucha, e depois o Maziotti naquele jogo do Goiás, que que escalaram o Renato, que ele se machucou. Não, aí depois, a polêmica foi antes do jogo do Estudiantes. Então, que aí e ele queria que pouparam. não jogasse contra o Estudiantes. Então, foi toda essa celeuma aí, esse negócio do médico tirar. Então, cara, isso gera uma instabilidade de bastidor que, cara, que Mas queira isso quer é não, necessário. chega no torcedor, pô. Mas isso sabe? é um negócio também que ninguém tem certeza de que realmente o que aconteceu alguma coisa se sabe. Não, o Luxemburgo Mas- admitiu. Não, admite, mas o que exatamente não, né? Ele admitiu que o Maziotti vetou a presença do Renato no Então, jogo assim, do Estudiantes. enquanto vocês conversam, que foi uma informação que a gente levantou aqui no Alambrado Alvinegro. Eu vou até ler a mensagem que eu recebi de uma fonte lá de dentro, eu não vou falar quem é, obviamente. Eu vou puxar aqui para te explicar direitinho o que aconteceu, Alfinete. Fonte Fonte forte. fera. Pode trocando uma ideia falando sobre o jogo de amanhã. Se você acha que passa pelo jogo daqui, eu vou puxar a mensagem. Não, aqui pra você. eu acho que é fundamental o jogo. Como vocês falaram, 99% passa pelo jogo daqui. Se o Corinthians não fizer um grande resultado aqui, a chance lá é pequena, cara. O Corinthians joga muito mal fora de casa. É impressionante. E não é um negócio que vem de hoje. Não, vem com o Vitor Pereira. Vem com o no ano Vitor passado. Pereira. Antes já. Herança do português, cara. Antes já. Né? Até com o Thiago Nunes, né? Antes já. O Thiago Nunes não jogava bem nem fora, nem em casa. O Silvinho não. Também não. Silvinho também não. Nem em casa, nem fora. A verdade é que a gente não tem um técnico. Volto a falar isso daí, desde 2019. Com a passagem do Mas Carilli. eu comecei a mudar de opinião, sabe, em relação a quem? Você vai me xingar. Qual que é a agora, sequência de Vitor técnico? Pereira. Cara. Cara. Você vai falar? Não, pera. O Vitor Pereira acabou. Sequência de técnico desde Qual quando? que é a sequência Só com de o técnico? Duílio? Não, do Depois do Carilli? do título brasileiro de 2017. Vixe, tem bastante, eu acho. Depois do Carilli, 18 Que aí varzeou. Não, teve até o Jair Ventura. Thiago Não, Nunes. diz- não, mas Carilli e diz- Thiago Não, Nunes. teve até o Jair Ventura vice da Copa do Brasil, né? Antes. Não, tá, do- mas do- mas do 2018, Thiago Nunes. quem entra de técnico em 2018? Mancini. Não, Jair 2018 Ventura. não. Tem o Jair Ventura, que é o vice da Copa do Brasil. 2019 volta o Carilli. Então, mas o Jair No começou Paulista. o ano. É isso. Não, o Jair Ventura pega durante o No campeonato, no meio do Brasileiro salvo de o time do 2018. rebaixamento, Então, vai pra final da a Copa. base- Na verdade, o Carilli sai em 2018, né? Ele sai ainda em 2018. E o Jair Ventura entra. Antes ainda não teve o Osmar Loss? Então, tem toda essa sequência. A Osmar a Loss- Libertadores de 2018, o Osmar Loss é o técnico. Osmar Não, Loss. O Corinthians é eliminado pelo Colo-Colo. Osmar Sim. Loss de técnico. Osmar Loss. Aí vem o Jair Ventura. Eliminado pelo Colo-Colo, vem o Jair Em Ventura. 18 teve Fábio Carilli, Osmar Loss e Jair Ventura. Jair Ventura, é isso que eu Esse tô você falando. concorda que esse ano já foi o Exato. start da... Aí em 2019 volta o Carilli. O Carilli é campeão paulista. O Carilli sai em 18. Não, mas ele volta em 2019. Em Tanto que ele é 2019 tricampeão tem- paulista. 2019 tem Carilli e Aí ele vai embora. Carilli o ano O inteiro. Coelho assume no final do ano. Coelho. A Jaque Serra tá mandando aqui. O Coelho assume, porque o Thiago Nunes, medroso, covarde, E Oswaldo não assume Oliveira. no final E do o ano. Oswaldinho, aqui, ó. Então, Oswaldo. Oswaldinho passou pelo Corinthians Não, também. Oswaldo Oliveira foi em 2000. 2016. 2016. Não, então, a gente tá Foi falando a partir de 2016. 18. Não, é 18 que a gente tá falando. isso. 2019 foi o Carilli Carilli e o Coelho. Coelho, Que ele pra ganhou, terminar. que ganhou Pra o Paulista terminar. lá Mas é no que o estádio do Coelho Palmeiras. não foi fixo, Foi interino. né? Ele foi interino. Foi interino Por porque isso que estavam ele não tá esperando aqui. justamente o Thiago Nunes. 2020. Certo? O Thiago Nunes foi contratado, mas só aceitou assumir o Corinthians em 2020. Podia ter topado assumir em 2000 e... Nunca. Nunca, porque- né? Aí 2020, Thiago O Nunes. resumo, o Ricardo Ferro resumiu. Só Mancini. tranqueira. Então, é isso que eu tô falando. Não é de agora que tá meio, né? De 2018 pra cá, o Corinthians não conseguiu encontrar Não conseguiu. um técnico Então, que mas, ficasse assim, eu com acho um que o- contrato, com Sim. um projeto, entendeu? É Acabou um ali. desastre. Tanto é que o desastre. Claudinei José Trento, que contribui com R$20 aqui no meu timão, ele fala: é Pô, difícil agradece, ser otimista com esses técnicos, jogadores meia-boca e sem vontade de ganhar. Não, absurdo. Ah, mas, É a opinião cara, dele. ter otimista, a gente tem que ser com uma dose de realismo. É um campeonato que dá pra ganhar, tem muita condição de ganhar, até porque o chaveamento não é um negócio do outro mundo. Fortaleza é um time que o Corinthians já cansou de ganhar aí, né? Dá pra ganhar mais uma. Lá, beleza. E esse jogo aí, esse jogo recente que teve aí, que eles até ganharam com aquele gol no último minuto, que me irritou profundamente, aquele gol no último minuto.
Mas, cara, mostrou grande fragilidade do Fortaleza. Não é nada disso. Corinthians com o time mas antes completo perdeu ali, um ali o pênalti Corinthians também. tava O Marinho meio- também perdeu um pênalti. Foi jogo pra Então, 3-4-1, cara. Não, mas estava mistão o Você Corinthians. sabe que E ele estava com o titular. Mas o Corinthians jogou muito mal contra o Eu acho, Fortaleza. eu acho que o Luxemburgo colocou um time meio nada a ver nesse jogo de propósito, sabia? Você acha que o Luxemburgo manteve reserva de propósito? Ver qual que era? Pra não Pra esconder. Pra esconder o time pro jogo Na da minha cabeça Sul-Americana. ele fez isso. Eu acho que isso não funciona, mas Eu acho que tem lógica. Mas eu acho que ele fez isso. Pega a escalação desse time aí, desse jogo. Um negócio meio. Nada Meio a ver. maluco. Ele fala, eu vou estudar nada, não tem como... Ele não colocou o time que ia jogar. Sim. Não mesmo. Entendeu? Porque o pessoal ficou falando, porque não faz sentido. Realmente não fazia sentido. Era um time nada a ver. Não colocar os não tem- titulares nesse não tem jogo, porque sentido. teve. Você acha que não foi poupar? Teve Foi- 10 dias da janela da Isso. data FIFA Sim. e depois o outro jogo era só na outra Cara, se o segunda-feira. Luxa eliminar o Fortaleza, se Deus Eu- quiser, vai Foi eliminar, estratégia. ele vai falar isso, cara, eu acho. E se falar, tem razão. Eu acho, não falei com ele nada, não sim. é informação. Agora você falou Eu que- acho. Até porque você é amigo do professor. Eu não sou amigo dele, pô. Até gostaria de ser, viu? Que o Ó, Luxemburgo disse que é um cara Deve muito ser um gente cara, boa. deve ser um O cara Andros bacana. Garcia O contribuindo Pedro, com por R$2 exemplo, o aqui, Pedro ó. faz gol nesse Ó, jogo, o né? Andros O aqui, ó. Andros que é O Pedro nosso fez membro. gol, É, o único com gol que o R$2. Pedro fez. Foi nesse jogo aí. Foi. Só ler a mensagem do Ele não tava jogando. Aqui, ó. O André Garcia contribui com R$2, ó. Amanhã vai surpreender, vai ser 4-1 pro Corinthians. O Gustavo contribuindo com R$5. Um abraço, Gustavo. Segue a gente no Alambrado também, hein? Já que entrou no assunto técnico, loucura não tentar o Tite agora. E ele vai acabar indo pro Flamengo. Vamos falar muito sobre o Tite no Flamengo. Tem informação do Zinho, comentarista da ESPN, que parece que vai mesmo, hein, cara. Ah, já tá quase Claudinei certo. José Trento, R$20. Já li. É difícil ser otimista e tal, não sei o quê. Eu fiquei devendo pra você aqui, Alfinete. Foi o seguinte, o Corinthians jogou só pra contextualizar. Lembrar do Nossa, Maziotti pra com deixar o batido. Lucha, Renato Augusto. O Corinthians jogou na terça-feira com o Estudiantes à volta lá na Argentina. Isso. Na segunda-feira de O manhã... Renato jogou esse jogo, não jogou? Jogou, meio que de centroavante. Jogou, mas lá não na jogou frente, nada, jogou né? Na segunda-feira, meio-dia e 59, me mandou uma mensagem, ó. Meio-dia e 58. O Maziotti não liberou o Renato pra jogar amanhã. Eu falei, como é que é? E o Lucha ficou puto e discutiu com ele. Eu falei, é mesmo? É porque ele já poupou ele no sábado, que tinha poupado contra o Goiás. Mas ele entrou no segundo tempo Entrou no segundo tempo. contra o Goiás. E tem uma briga já de algum tempo, porque o Maziotti quer mandar umas... Entendeu? Empata por causa do Renato Augusto. Botar Se ele umas não entra, a regras gente lá. tinha perdido pro Goiás. Ele fica meio que protegendo o Renato. E aí, quando ele se machuca, ele meio que joga na cara. Fala assim, ó, tá vendo? Eu avisei que não era pra ter jogado. Eu avisei que... Aí o Lucha fica indignado com isso. Mas ele fala assim, mas é uma discussão, ele fala que não é uma discussão de campo, de futebol isso aí. Diz que no meio do futebol é normal isso aí. Aí o que veio foi isso. Aí até comentei com ele, mas o Maziotti vai viajar pra Argentina? Ele viaja sempre? É um cara que é da delegação. Não, viaja sempre. Aí eu falei assim, ele tá aí no busão? Eu falei assim, ó, não vi ele no busão, ele falou. Não vi ele com a delegação aqui no busão. Porque eu tava lá no fundo, eu não vou falar que é o cara. Mas estamos chegando perto de descobrir, porque pra caber dentro do ônibus já 50 tá... nego. 50 nego aí. Eu falei, mas ele tá aí no busão? Não, não tá. Eu não vi ele aqui no busão. Eu nem lembro se ele foi ou não pra Argentina. Acho que ele não foi. Eu acho que o Maziotti não foi pra esse jogo do Estudiantes. Ou seja, o bicho tava pegando mesmo. Era só pra pontuar qual que era Não, a resenha. Só falar aqui dos nossos membros aqui. O Ronaldo, que é Stirbolo, que é membro Alambrado Raiz, fala 2019 foi só o Carilli. Jair Ventura foi em 2018. E o Fred Quintão... Não, sim, a gente falou. E o 2018 Fred foi o... Quintão, Não, outra- não. O Jair Ventura não pega a temporada inteira, não. Não fica a temporada. Não Foi é a só- temporada inteira. Não, mas eu acho que aí foi o Coelho que ficou só No começo. no interino, não foi Interino. isso? É. Aí falando sobre E o técnico... Fred Quintão, outra Fala, coisa, manda aí. desde 2012 seguimos esse ciclo de repatriar jogadores que deram certo em determinado momento. Que, tipo, tem que acabar isso, né? Tipo, o cara é ídolo, então quer dizer, o cara é ídolo, então traz o Neto de volta, o Marcelinho Carioca. Então é a mesma coisa do Tite, porque os últimos trabalhos do Tite, desde que ele saiu do Corinthians na seleção brasileira, foram terríveis. Você acha mesmo? Na seleção brasileira? A maior, você tá campanha de a maior campanha na história de umas eliminatórias. Legal, e a primeira vez que perdeu para um time africano numa Copa do Mundo, não ganhou da Em Suíça. Copa do Mundo, numa pelo amor fase, de Deus, perdeu as um convocações jogo, dele pra ganhou Copa do um, Mundo, pelo empatou amor de outro Deus. e perdeu um. Mas você acha que é culpa É a dele? pior geração da história Quem do... que é a culpa? É a O cara pior... técnico da Lógico. seleção, É a pô. pior geração da história do futebol brasileiro. Todo mundo fala isso, só jogadorzinho meia boca, mas- só tem o Neymar de craque, mais Mas ou também menos. Esse é a pior. ele forçou Eu, a barra pra mim, convocando o Pra Tyson. mim da é a vida, pior né? geração Mas aí que da tá. história. Essa Ah, seleção ele forçou a brasileira, barra, que é pô. uma discussão Não sei. mais ampla, ela é uma seleção de uma empresa. 1000 pessoas, né? Ela não é brasileira. Isso devia
ter até uma certa discussão em relação a isso. Seleção brasileira deixou de ser Você seleção já viu brasileira. alguma Copa pior do que o Brasil fez em 2022? 66. Mas Não, é que não 66 jogam não. os melhores. Era outro formato. Comparando os jogadores, 82. Não, tô Dá- falando, já viram pior? 82. A cam- Horrível. Aquele time não ganhou nada, não foi nem pra final. Não foi nem pra final, não foi nem pra Não semifinal. foi nem pra semifinal aquele time. Mas aquele Culpa time do entrou pra técnico. história. Culpa do O time técnico. entrou pra história. Imagina se tivesse um técnico, então, que é o Tele Tá louco, Santana. O time que jogou o futebol mais bonito. Então, e entrou como é que pra não história, ganhou? é referência. E como é que não ganhou? Não ganhou porque o Porque o futebol só técnico ganha era um. ruim. O técnico foi muito ruim na seleção, que era o Tele Mas só Santana. ganha um. Mas jogou pra caralho, você tá louco. Dá aquele time pro Tite, era campeão, mas não foi campeão. Não, mas o grande problema do Tele Santana foi que ele nunca Eu tô trabalhou comparando em só time como grande. decepção, entendeu? Esse time é uma porcaria, Alfinete. Esse time do Brasil é uma porcaria. O time é ruim, olha cara. a campanha que o Tite... Aqui a gente vai falar da Copa aqui. aí fudeu. Não, mas O é, cara- mas é que ninguém fala isso. O Então, cara, comparação ele com- perde o Neymar, ele me escala, bota um volante no lugar, Mas, tem medo da Suíça. Alfinete. O trabalho do Tite na seleção é uma porcaria. Ó. Se for esse Tite pra vir pro Corinthians, é melhor ir pro Flamengo. é que a discussão é maior e ninguém fala isso. A seleção brasileira não existe mais há muito tempo. A última seleção que talvez tenham convocado os melhores jogadores foi 2006. 2006, é. De lá pra cá é seleção de empresário, Muito seleção jogador de ruim, empresa. Tipo, é seleção da CBF. E eu não. Cara, e é o seguinte. Mas é o um- Tite é conivente com isso, então? Pelo Ué. que você tá falando que ele concorda com isso. Ué, ele é um funcionário da Ele CBF. vai convocar quem? Eu Escala não tô aí. falando que é ilegal, eu só tô falando que o cara é um profissional de uma empresa lá. Então o cara faz o que a empresa manda. Olha os jogadores que o Brasil tem, só tem jogador meia boca, meu. Agora só tem jogadorzinho meia boca. A seleção há muito Cara, tempo não o Brasil convoca os melhores. não era nem pra ter ido pra Copa de 2018, só foi porque era o Tite. Que ele Ô, salvou Fernando os caras, Diniz, meu. O Brasil, ô, Finete, o o Fernando Brasil Diniz não tem time pra ganhar da Suíça e de Camarões? Não sei. O Fernando Diniz convocou o Matheus Cunha, esse jogador Acho aí. que Camarões tem, Ele perdeu, não, mas ele não zebra, tem, ele zebras não tem, acontece. ele é centroavante Argentina da pela Arábia seleção. E Saudita. foi campeão do mundo. Ele é centroavante da seleção e não tem 20 gols na carreira, esse tal de Matheus Cunha. Só porque o empresário dele Mas é ele forte. foi pra Copa. Então, não, mas Poderia ter levado o Gabigol. ele é da seleção brasileira. Gabigol. Levou o Pedro. Não Por poderia que, ter por levado que o insistir Pedro. duas Levou o Copas Pedro. com o Gabriel Jesus? Mas- Porque mas- tem jogador que é de clube e não é de seleção. O Gabriel Jesus. Isso daí é fato. O Gabriel Jesus ainda É tem porque uma a gente tá falando disso por causa do Tite, né? Eu não O Gabriel sei. Jesus tem justificativa. Ele tem gol pra caramba na Premier League. Apesar que na seleção ele não mas faz E o nada. Premier Tite, League, porra. e se não fosse o Mas Cássio, o- o que, que ia ser do Não, mas Tite? o Gabriel É. Jesus, só pra Não, falar mas se não porque eu fosse o acho. Cássio, E ele o foi Cássio- ingrato. Aí é um Não erro que ele pagou. Ele deveria ter levado o Cássio pra outra Se Copa do não fosse Mundo. o Cássio, o Tite não fez tudo isso sozinho também no Corinthians. Eu gostaria muito que ele voltasse, mas não foi sozinho, não. Lógico que Em não. relação ao Gabriel Jesus, eu acho que o Tite levou ele mais como gratidão, porque o primeiro Ah, jogo foi porra, aquele. gratidão? Ele não tem calma. pelo Cássio? Não, não, não. E na tem seleção. pelo Gabriel Jesus. Ele, não. Aí eu Zero concordo. gols em Aí eu Copa. concordo. Não, Aí não o tem, Gabriel não tem, Jesus, não O tem primeiro jogo argumento do pra Brasil isso. nas eliminatórias, o Brasil tava mal. Foi enfrentar o Equador em Quito e o Gabriel Jesus fez 2 gols. E aquele jogo foi uma virada para a seleção brasileira. Então ele ajudou o Brasil Se a ir eu à te Copa. falar que o Agora a Tite- segunda Copa não tinha que ir mesmo. E se eu te falar que o Tite só é o Tite hoje, só foi pra seleção por causa do Cássio? É exagero? E por causa do Corinthians, né? Não, isso nenhum exagero zero. Não, mas é por causa do Cássio. Se não fosse o Cássio... Nas defesas da Libertadores, E do Mundial. na defesa No Mundial. Tudo bem que também foi o Tite que teve coragem de colocar o Cássio. É, Porque Então, o uma Cássio, coisa- na ocasião, era terceiro goleiro. Isso, uma coisa complementa Era a Júlio outra. César, Danilo Fernandes e depois o Cássio, né? Isso, Era uma, isso. uma coisa complementa a outra. Sinceramente, eu acho que, concordo com o Alfinete, é uma ingratidão. Que ele também fez. acho, eu Ele concordo. levou de Com Cássio gratidão foi. o Cássio na 2018, última Copa, mas deixou na no Copa banco. de 2018, Nem quer botou pra dizer, jogar, né? mas não botou pra jogar. E aí ele quis fazer o esquema da empresa, tratado, que é a CBF, e aí deu no que deu. Mas Colocou- qual foi o goleiro. esquema? Mas qual foi o Cascão, esquema? Não é esquema, goleiro, é esquema- Pode levar você. As pessoas, Pode levar eu, pode levar as não pessoas usa. têm Eu tendência, concordo. quando fala esquema, Usou o é Everton. ligar a coisa ruim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem normas na Não, empresa, quero saber toda qual que é. empresa você convoca quem a empresa quer. Tá, mas pra se ele não negociar. convocar quem? Ele queria convocar quem? Fala um cara bom do Brasil, não. Do que no lugar do Matheus Fala um Cunha, eu jogador falo pra bom. você Fala. uns 10 Fala, atacantes quem? melhores. Quem? Até o Yuri Alberto Ah, é melhor que o Matheus tá com- Cunha. Não, o Yuri Yuri Alberto Agora, é ruim, agora. mas ele é melhor que o Matheus Cunha. mas é tão melhor assim que resolve alguma coisa? Não, mas Não, só tô jogadorzinho falando. jogadorzinho minha boca. Não, que isso. O Marcos O Leonardo jogador é bom era melhor. Viola, era o Rony Vini, é melhor. Ronaldo. Eu Esses tô te caras falando eram dos bons. caras aqui, ó. Eu tô te falando, o Marcos É. Leonardo é melhor. O Rony é melhor que o Marcos Leonardo. Matheus Cunha. É. O Matheus Ia Cunha, tô resolver na falando. Copa do Mundo. Daverson. Não, tô falando.
Matheus Cunha, agora. Mas o Matheus Eu Cunha tô não te foi pra Copa. Não, mas eu tô te Não falando... foi o Tite que chamou o Matheus Cunha agora, não é mais Pô, o mas Tite. tá bom, então não é para falar de seleção. A gente Não, mudou pode assim. falar. Não, que tá, vira uma... Não, eu só estou falando que a discussão é muito mais ampla. Seleção não é o lugar dos melhores há muito tempo. Então, o então, Tite... Aí você me perguntou, então quer dizer que o Tite compactou? Vitor ele é Roque, funcionário, Vitor Roque, ele é funcionário da CBF. É, que o cara falou aí que tem que ficar parando de trazer ídolo, né? E aí se Jogador. E eu falou falei do que pro Tite. técnico também pode pode ser, ter também que pensar vale. nisso. Também Agora, vale. o Tite, ele que tem que querer voltar pro Corinthians. Não é o Corinthians também que tem que ficar ajoelhando para ele a vida inteira, Implorando rastejando, pro Tite volta, pelo amor de Deus. Ele que tem que querer, velho. Mas com esse time aí... Com esse time mesmo. O Vitor Pereira não reclamou outro dia aí, não falou? Não, é que eu falei pro Duílio que eu, por causa da minha sogra lá, não sei o quê, mas é que na verdade é porque não tinha dinheiro e o projeto não ia dar. Ele já veio pro Corinthians e o Corinthians estava como? Já sabia como era. Exatamente. Isso aí é desculpa esfarrapada, não cola comigo isso aí. E aí, Isso aí é desculpa, ele já sabia como estava. pensando no técnico, porque o Corinthians, assim, se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, não sei se Sim. como informação, como opinião, aí vocês mandem o que vocês tiverem aí. O Lucha continua para o ano que vem? Não, né? Não. Não, o Augusto não conversei quer. com ele, falou que Não quer. ele não fica. E ele falou que o Mano Menezes com ele também não vai. O Augusto me falou Aí quinta-feira eu lá, queria chegar, quem vai ser? lá no Deus Zebra Cash, eu entrevistei ele lá, os cortes estão legal, manda novinhos aí. Ele falou que o Mano Menezes é coisa da situação, que não é o técnico dele. Ele deu umas pistas lá, falou que gostaria de um técnico que poderia até ser estrangeiro, mas que ia ter que saber falar português. Tá? Ele deu umas pistas lá, Voivoda. mas não quis entregar. Voivoda. Voivoda, mas o Voivoda é... Sabe quem que é o Voivoda? Para agora? Porque Quem? o Tite não quer assumir o Flamengo agora. O Flamengo. O Zinho falou isso hoje. Então, mas Eles querem o Tite para agora. Mas o Flamengo também não vai achando que agora todo mundo tá morrendo de vontade de ir para lá, não. É viu? exatamente Tem isso. essa também, viu, mano? Apesar que eu acho que o Tite conserta o vestiário do Flamengo. Eu acho. Ele é bom de vestiário, né? Ele é bom de vestiário. Eu acho que ele Mas, por exemplo, ele não ter levado o Gabigol. Já vai pegar o Gabigol. Ah, o Gabigol não fica no Flamengo, eu acho. O Gabigol cabia no Corinthians, hein? Eu dava o Yuri Alberto. Essa baita Eu contratação. dava o Yuri Alberto, o Pedro. Pedro já foi, mas dá Já. para voltar? Vende de novo. Vem de novo. Compra e revende. E dá. E o Wesley, dava os 3 pelo Gabigol, velho. Yuri Alberto, Wesley. Não, e Wesley Pedro. não. Wesley não. Mas não apesar daria. que eu gosto. Não, mas do o Wesley. Corinthians não tá faltando pro Corinthians, talvez, isso? Pensar grande, contratar uns caras fora da casinha que ninguém fale, que é o Gabigol. Ué, Ir lá eu buscar o acho. Hulk no Galo, sei lá, cara. Não, eu acho que não tá faltando isso, não. Tá faltando é grana. Ah, mas não, como não tem grana ser a quarta maior folha salarial? Ó, e não é outra isso? coisa, eu vou falar até uma informação, tá? Mas eu vou falar minha informação, não vou envolver outras pessoas para não me dar dor de cabeça. Toma cuidado. Agora eu tô ficando esperto. Toma cuidado aí. Certa E eu vez, tento, hein? Eu tento te ajudar nesse rolê aqui. mano. o Gabigol, mas a gente vai criando casca, experiência e vai fazendo. O Gabigol, quando era do Santos, em 2018, pode ser, até o final, no final de 2018, era do Santos. Sim, ele foi para o Flamengo em 2019. isso, no final do ano, Quase ele veio para o eu fui Corinthians. fazer uma matéria com ele e ele confidenciou que tinha proposta e estava conversando, teve uma conversa com o Corinthians para 2019. Já era, eu acho que o Andrés já, né? Foi por pouco. Então ele estava conversando Bateu Você na sim conversou com o ali com Corinthians. ele em off e ele É, falou isso. Falou. E só que aí eu acho que a proposta do Flamengo foi maior, ele acabou indo para o Flamengo. Mas existiu uma conversa do Gabigol com o Corinthians Pode ser que tenha de entre novo agora, 2018 e 2019. Quem sabe não tem de novo, O né? Bruno Henrique, por exemplo, vai ficar solto no mercado. O Bruno Henrique O fala que é o Everton- rival, né? O o rival Everton- que tá de olho, né? O Everton Ribeiro também. O Everton, É o informação- o craque é Neto informação deu informação nos donos da bola há muito tempo, já quase lá para março desse ano aí, que o Everton estaria conversando com o Corinthians. Eu acho que não tem que trazer. O Everton tem 34 anos. É outro Renato. Eu Augusto. acho, concordo com o Alfinete, não tem que trazer, não. Eu acho que não tem que trazer. Uma outra O notícia que problema bom, é mas você o bom, Gabigol- encontrar jogadores da... Gabigol, sim. Não, mas o Gabigol é bem mais jovem, né? Nem se compara. Né? Bom, tem 26, 27 anos. É, Pô, vamos ver exatamente. quanto É por aí, que O 26, Everton 27 Ribeiro, anos. eu acho que não vai trazer, porque senão vai voltar a mesma coisa lá. Pô, mas o cara só joga um jogo por mês, 2, tudo bem. E no caso do Everton Ribeiro, não é repatriar um ídolo, né? Porque o Everton Ribeiro saiu muito cedo do Corinthians, não virou ídolo. Aliás, saiu de forma errada do Corinthians, né? Porque ele tinha E dizem sido que foi por emprestado causa para do o São Tite, né? Caetano. Tinha sido emprestado para o São Caetano e ele poderia ter retornado. Jogava Não, o de Tite é o lateral. Mano Menezes. É, mas no São Caetano ele jogou de Mano meia, né? Menezes.
E aí ele foi na Mano negociação. Menezes. Ele foi pro Curitiba na negociação do Tcheco, se não me engano. Foi o Nossa Mano Menezes que não quis Senhora. o Gabigol, Ó, não. Pelo só amor de Deus. antes da gente lançar 27 anos o 27. o O Sam Patrick mandou assim, ó, Fabrício, explica essa história da camisa oficial do Corinthians. Aê, garotinho. Boa. Então é o seguinte, Sam Patrick, você que está acompanhando a gente aqui na redação Meu Timão, são 1.300 pessoas na nossa live agora, muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Nós somos do Alambrado Alvinegro, a gente produz conteúdo aqui para o Meu Timão. Então primeiro fazer um pedido a você, para que você entre aqui na descrição da resenha, que tem o link do Alambrado. Você clica no link e se inscreve no nosso canal. Primeiro passo. Segundo passo, lá tem um botãozinho, seja membro. Você clica no botãozinho seja membro, se torna membro do Alambrado Raiz. Se tornando membro, você vai concorrer todo mês a uma bola autografada pelo Craque Neto. Você vai concorrer, você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. No final do ano vai ter um churrascão do Alambrado na Vasca. E o Alfinete vai. Time do Alfinete Tô contra o time sabendo. do Não, Nalesso. eu tô te convidando. Tô te convidando. Você é raiz, que nem Vou fazer nós. o time. E tem mais duas novidades. Primeiro, você vai concorrer, mas isso é até amanhã. Eu vou dar um ingresso de graça, Fortaleza e Corinthians, lá no Castelão. E você vai num churrascão lá em Fortaleza também comigo. Mas Tem que pagar comprar a a tua passagem aérea. Se você puder ir, tiver como comprar passagem, o ingresso é teu, mas tem que se tornar um membro. E lá no grupo do WhatsApp a gente alinha isso. Porque tem que ser uma pessoa que possa ir para Fortaleza, a gente está perto da data do jogo. Só que, além disso, hoje a gente acabou de fechar uma parceria Tá com fechado. uma das lojas do Poderoso Timão. Então, toda semana, você vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians. Que isso. Para isso, você tem que se tornar um membro do Alambrado Raiz. Clica naquele botãozinho e você vai concorrer. E sabe qual que é o Tem pulo do daquela gato nisso amarela aí? já? Tem da amarela, tem tudo. Como tem pouca gente no Alambrado Raiz até agora, não tem muita gente, se inscrever na semana que vem, você vai ter menos concorrência. Então já se inscreve agora, se torna um membro do Alambrado Raiz e vamos para cima. Então vamos falar sobre o jogo. Só falar aqui, o Fred que então fala aqui. Deu ZebraCast é zica. Alfinete e Sormani, ele fala que o Sormani é corintiano dupla, hein? enrustido. Não é, mas ele ama o Corinthians de alguma forma também, viu? Ele gosta do Corinthians. Monstro sagrado, vocês Ele dois. respeita muito a torcida do Corinthians. O Manda um Sormani abraço. sempre Um falou abraço, isso. Fred. Valeu, Então, Fred. Tamo junto lá. Os cortes com o Augusto Melo estão lá, já entraram aí. Acho que ontem, né? Não, entrou aí nesse final de semana aí. E tá com muita notícia dele lá, hein? Dá uma olhada lá que vale a pena. Então, a gente já falou sobre o jogo de amanhã, né? De que o Corinthians ele tem a necessidade de ganhar. Não sei se o Cascão, o que você acha, Cascão? Amanhã é o jogo, né? 90% com o Alfinete. Qual que é o time que vai jogar amanhã, Michelete? Você que é o cara. Bom, A vamos escalação que eu vi que tá rodando é Cássio, Não. Fagner. Pode falar, pode falar. Cássio Fagner, Gil Gil Veríssimo e Fábio Veríssimo Santos. e Fábio Santos. Deve Fagner ser ou isso Bruno daí. Mendes? Que eu vi Não, Cássio, Gil. Fagner, Gil. Gil Veríssimo e Gil Bruno Veríssimo Mendes. e Fábio Santos. O Bruno Mendes fora. Com experiência. Aí Moscardo, Moscardo, Maicon, Maicon, Renato Augusto, Rojas e Roberto e Rojas Wesley. e Roberto e Wesley. Eu tô na dúvida se o Wesley joga. Eu tô na dúvida. Porque ele gosta de meter o Wesley no segundo tempo. Porque contra o Botafogo ele jogou com Pedro e Wesley. Ele E vai jogou. jogar quem? Ele. Quem que é o ataque? Rojas, Yuri Alberto e Wesley. Roberto e Wesley. Eu acho que é o melhor E Corinthians Renato que dá Augusto pra Mas ele jogar. vai jogar o Rojas lá naquele canto. Eu não direito sei, lá? eu não sei. Às vezes você sabe o que eu acho. Não, é atacante pelo lado O que direito. eu acho é o seguinte, cara. O Fábio Santos está muito mal na marcação. Tá muito mal na E o marcação. Bidu, e o Bidu. Ele já tentou também. É outro. O Mano Mas escreveu o- um negócio que eu falei. É. Quando joga o Bidu, eu acho que tem que jogar o Fábio Santos. Quando o joga- Fábio Santos, eu acho que tem que tá jogar muito o Bidu. longe. Mano falou isso, Mas o Fábio Santos. Mas ele foi bem. O Fábio Santos, o Fábio Santos apoiando ainda, tudo bem. O Fábio Olha, Santos sabe jogar. Só um detalhe, com o a bola Diogo nos pés, ele Vasconcelos sabe. nos corrige aqui e fala: Cascão foi o Tite que dispensou o Everton Ribeiro em 2011. E acho Aí. que foi mesmo. Tá vendo? Porque aí ele vai para o Coritiba nessa sequência, que foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que né? foi o Mano. Eu acho que foi o Mano. Liga que pro Everton dispensou. Ribeiro aí. Vamos ligar para o Everton. Eu acho que foi o Manda Mano que mensagem aí. dispensou. Mas em todo caso, Alguém não acreditou no cara que virou você um monstro. você quer Verdade saber? é Você essa. quer saber? Vocês vão me xingar. É que ele Você bateu quer saber- 7 escanteios seguidos contra o Náutico no Pacaembu. Você quer saber quem eu colocaria no time do Corinthians? Para amanhã? Escalação de amanhã? Não, Que não eu tá. escalaria esse time aí. Esse time inteirinho. Só deixaria o Wesley para o segundo tempo. E colocaria o Romero, cara. Puto, o Romero, cara, não consigo mais Porque o acreditar no Romero, pelo menos, ele fortalece aquele lado esquerdo do Corinthians. Marcação, que eu digo. Depois que o Andreoli Marcação. jogou Mas aquela pra bola, ajudar o Seria Fábio- melhor ele jogar lá Lá. em Fortaleza? Pra ajudar a então? marcar o Marinho? E aqui tem que fazer gol. É, Eu exatamente. sei que tem que fazer gol, Se for cara. com Mas, eu 0x0 acho- daqui, mas esquece. toda vez que eu vejo o Wesley começando a partida,
eu vejo o Wesley meio tímido. Eu acho que ele, Contra o Palmeiras ele jogou demais, no cara. segundo tempo, quando ele Entrou no entra começo e o segundo Lucha tempo- tirou Então ele você vai justo quando falar que tava ele é o voando. novo Tupanzinho, o talismã. Não chega a ser o novo Tupanzinho, mas a gente comentou aqui, o Marques entrou, né, em 93 contra o Mas Santos, o Marques incendiou era o jogo. monstro, Mas o Marques era uma cria do Corinthians, vamos O supor. Marcos jogava Né? muito. Então, eu não sei se o momento hoje é para o Wesley começar uma Vai com o partida. Pedro, então. Joga Não aberto com o sei Pedro. também, né? Não sei. Eu acho que eu começaria com um cara mais cascudo. Eu acho que o Romero é cascudo. O que eu não entendo é por que o Lucha sempre tira o Moscardo com 5 minutos do segundo tempo. Isso é curioso. Na verdade, E entra o Juliano. o que fica para mim é a sensação de que ele poupa o Moscardo para essas decisões. Agora, poupar um menino de 17 anos não faz o menor sentido, né? Mas que tá poupando para esses jogos. 17 anos, meu. Você tava subindo na parede. O Zé Elias a gente Inclusive citou é o Zé aniversário do em Zé Elias 93. hoje. Encontrei o Pô, Zé, hoje é parabéns aniversário pro dele Zé, hoje. então, 48 mano. anos. Ah, e Falei, temos- 47. Falei, ô Zé, você tá ficando tiozinho, né? Ele falou, tô ficando. Fizemos o corte, novos cortes do Zé Elias. Porque aí é na aniversário Lambrada. dele. A gente fez aqui o Papo Fiel com o Zé Elias há alguns meses e fizemos cortes lá, muito legal. O Zé Elias, Ele é demais. o Zé Elias, cara, foi o cara de jogador de futebol, e olha que eu conheço vários, hein? Cara, que é o mais que eu tive sensação de ser gente como a gente, sabe? E tipo, o cara não parece que foi jogador, jogou na seleção, Foi que um jogou monstro. na Europa, Inter de Milão, que jogou no jogou Coringão. Ronaldo. Mano, não parece. Parece um cara jornalista Normal. igual Vou nós. só assim. confirmar uma informação aqui, a gente pesquisou, foi o Tite mesmo, o Rodrigão que pesquisou pra gente, Rodrigo França, foi o Tite mesmo que dispensou o Everton Ribeiro, ele Aí. puxou a matéria do GE de 2011, o Tite que dispensou o Everton Ribeiro. O Tite dispensou o Everton Ribeiro e dispensou o Marquinhos, também zagueiro, que depois ele acabou convocando com a seleção. Mas aí que tá. Peraí, só tem um detalhe. Calma, vamos com calma. Por partes. Por São partes, histórias é. diferentes. Vamos pensar o seguinte. O Everton Ribeiro sai do Corinthians, ele estoura em 2007, Sim. certo? Com o William, William. Ele é emprestado para o São Caetano. Quem o dispensa para ser emprestado para o São Caetano é o Mano Menezes. E depois, na sequência, ele vai para o Coritiba. Mas ele não tinha sido reaproveitado no Corinthians. Então, quem dá o start para a saída do Everton Ribeiro, quem dá o start é o Mano. É o Mano Menezes. Pode Isso daí é ser. certeza. Pode ser. É certeza. Não, Mano, mas em se o Tite 2008, não quisesse, não tirava. Em 2008, não. Aí o cara estava emprestado e o Tite pode não ter. Mas eu acho que não, hein, gente? Porque o Everton Ribeiro, ele vai para o São Caetano e logo em seguida ele vai para o Coritiba. O Mano não quis ele em 2008, ele vai emprestado para o São Caetano. Isso. E em fevereiro de 2011, ele foi vendido para o Curitiba. Então ele volta, aí o Tite que não quer. Mas ele nem é E Vasco aproveitado. 1x0 no América, em Minas. Talvez o Tite não tenha Ó, o tido Vasco olho ressurgindo. clínico. Ele não teve olho clínico porque não reaproveitou, né? Não... Então, mas qual que é essa parada do Tite no Flamengo? Vai, tá falando dele? Então, já conta a aí. questão do Tite é a seguinte: o Flamengo o Gilmar Veloso é o empresário do Tite, não é isso? Já conversou com o Gilmar Veloso, entraram em contato com ele já há algum tempo, não queremos conversar. Aí, já desde a semana passada, desde o primeiro jogo catastrófico do Flamengo lá, ligaram de novo e tal, e estão insistindo na conversa. O Flamengo quer convencer o Tite a assumir esse ano. O Flamengo quer esse ano. De qualquer jeito. Se não conseguir convencer o Tite esse ano, porque querem mandar o louco embora de qualquer jeito. Porque o Flamengo está em 7º lugar, está fora da Libertadores. E eles são um cabaço. Se eles tivessem mandado o argentino embora e colocado o Pra essa final aí? cortador de grama da Gávea, o alfinete. Se eu tivesse eles lá, eram campeões. se eu tivesse lá, o Flamengo era campeão. contra o Não, São Paulo. agora, se colocasse o Andrade, o Adílio, esses caras que sempre vão, eles eram campeões. Então, e aí o Tite tem essa de não querer assumir pela palavra que ele deu, que ele disse a todo mundo, que ele não ia assumir ninguém esse ano. E o Flamengo quer de qualquer jeito alguém agora para salvar a temporada. Não, o Tite não vai pegar essa barca agora. E aí, A verdade se não abraçar, não verdade- conseguir, não eu- querem olha, colocar o eu- interino, porque o Sampaoli, que ele fez quando ele chegou no Flamengo? Ele mandou todo mundo embora e o Flamengo abraçou a ideia. Todo mundo que era Mas daquela. todo mundo aquela sabe comissão que ele faz técnica- isso em todo lugar. Mandou um para o Sub-20, outro para o Sub-17. Então, os auxiliares todos que eram antes do Vitor Pereira, que eram do Flamengo, que o VP manteve, o Sampaoli disse, vaza. Então, eles não têm ninguém para assumir. E não querem colocar um técnico tampão qualquer. Cogitaram até ali, vamos botar o Felipe Luiz, que ele vai se aposentar, mas não Sim. pode porque não tem negócio de técnico. Então, os caras vão atrás do Licença Vojvoda. da CBF. Mas o Vojvoda também não vai sair agora. Mas aí é muita Flamengo grana não que o tá mais Flamengo com essa tem, bola né, cara? toda.
A resenha do Flamengo é essa. Ele tá com a Para bola. falar sobre o Tite. Mas é que o grande problema não tá com essa bola porque o cara vê o time bagunçado. Mas a grana é muito forte, né? Não é, mas os caras se estapeando lá, o outro no Olha, shopping, lá Pra rolando mim, no pra mim chão. eu tenho Mordendo uma a teoria. virilha do Esse cara. negócio Ficou meio de bizarra essa técnico, história. técnico Já do mordeu Flamengo, virilha de alguém, mano? Não, isso daí é demais. Agora, esse negócio de técnico, eu já comentei isso daí, acho que com o Fabrício, com você também, Thales. Eu tenho, cada vez mais, cara, eu penso da seguinte maneira: tem uns 2, 3 técnicos diferenciados no mundo só. Só. O restante, o técnico bom mesmo, aquele que não perde jogo, que não faz merda. Falando português, Que não claro, atrapalha. que não atrapalha. Então, técnico diferenciado. O Guardiola é um técnico diferenciado? Eu acho que é. Mourinho. Né? Não acho. Já não acho. Já não Klopp, está no patamar. Klopp. O Klopp talvez seja um técnico diferenciado. O Ancelotti talvez seja um técnico diferenciado. Tirando esses, É tudo igual. todos iguais. Mas aí que tá. O que sobressai é o técnico que não atrapalha, que tem um relacionamento, que sabe gerir um grupo, que sabe Dorival. administrar. O cara que é gente boa, que é respeitado por boleiro, que é um pouco estudioso, Tite. mas que não atrapalha o grupo. O Joel Santana. Não, o João Santana já era O ruim. João Santana não sabe Já o nome porque- dos caras, mano. Você viu ele aquela não sabia o matéria? nome Você dos viu isso aí? caras, Mas os caras adoravam. É, exatamente. Porra. Não, ele tem que ter um pouquinho de Pô, conhecimento. mas É isso que eu tô o falando. João no churrasco deve ser da hora, hein, mano? O cara tem que ter um pouquinho de Ele treinou o conhecimento. Corinthians, né? Mas ele não precisa ser o supra-sumo hoje em dia. O cara não precisa ser o supra-sumo. Para mim, o cara que não O atrapalha. Abel é o supra-sumo. Ah, cara. Não, ele é um cara Mas que olha os caras. entra nesse time que o Abel atrapalha muito pouco o time do Palmeiras. Isso daí não é um demérito do Abel. Eu tô falando, hoje, para mim, o técnico de futebol, a função do técnico de futebol é não atrapalhar o time. Não atrapalhar o time. A gente falou O cara tem que montar um bom time, tem que ter Sim, variação sim. tática, tem que ter algumas Meu, opções. algumas opções tem que- sim, mas não precisa ser um supra-sumo. Não precisa ser. Entendeu? Senão todos Dorival- esses que a gente falou aí que Me diz o passaram seguinte, no Corinthians me diz- conseguiriam ter feito me diz alguma o seguinte, coisa. me diz o seguinte. Pega, por exemplo, o Flamengo. O Dorival é um técnico estrategista sensacional? Não, ele é um técnico nota 6,5, 7. Que controla Que vestiário. controla muito bem o vestiário. Né? Antes falavam até que o auxiliar dele, o filho dele, Pica-pauzinho. às vezes o Os pica-pauzinho caras chamam ele de era pica- meio, os caras era chamam de meio pica-pauzinho. complicado o relacionamento com outros jogadores. É o tal. Lucas Tudo isso Silvestre. daí, o Lucas Silvestre. Mas eu acho que o técnico hoje em dia deve muito mais não atrapalhar o time do que atrapalhar. O Vitor Pereira atrapalhou o Flamengo, cara. O Flamengo foi destruído por treinadores. Porque com o Dorival Júnior, tava aquela maré tranquila. Tava tranquilo. Flamengo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil, campanha decente no Campeonato Brasileiro. Era isso. Agora, o mesmo elenco, o Vitor Pereira destruiu. O Jorge Sampaoli terminou de destruir. Então você vê como o técnico pode ser prejudicial Lógico. para um clube, cara. Verdade. O Corinthians foi destruído pelo Thiago Nunes. Mas você vê, a situação no Corinthians é tão ridícula. Até O Thiago sistema. Nunes, o sistema. Por quê? Todo mundo querendo. Vamos sair dessa retranca do Caribe. Que já vinha do Mano, do Tite. Que era uma real. O Eu sistema lembro. de jogo do Corinthians era um sistema de jogo vencedor, cara. Em todas as categorias, inclusive. Já era uma coisa que trabalhavam no Sub-20, Toma lá, Sub-17, toma lá. em todas as categorias. De fato, quando veio o Thiago Nunes, que era da temporada 18, que a galera não gostou, falou, vamos mudar essa mentalidade defensiva do Corinthians. Só que quando mudou, cagou no patê, né? Porque o Corinthians nunca mais conseguiu Sim. criar uma identidade. Pode ver. Hoje em dia, É o que a gente o começou sistema na nossa defensivo do resenha aqui. Corinthians. O Corinthians é nunca ruim. mais teve uma identidade. Desde o Thiago Nunes, que O realmente... sistema destruiu. defensivo do Corinthians é ruim. O Corinthians não consegue armar e não consegue atacar. E quem vai resolver esse problema aí ano que vem? Tem muita gente sugerindo E aqui o agora Fernando até Gago, o Lucha até o fim do ano. o Gabriel Milito. A rapaziada tá muito por conta também do bom trabalho do Ramon Dias no Vasco agora. Então os argentinos começam a ganhar espaço, né? Eu lembrei aqui quem que é o cara que me parece que é o cara que o Augusto gosta. O cara o técnico que tá no Independente Del Valle. Ah, muita gente falou sobre ele aqui, ó. Esqueci o nome dele. Como é que ele chama? Que ele era o. Martim. Como é que ele chama o técnico do Del Valle, cara?
Hã? Martim Martim Anselmi. Do Del Valle. O Del Valle que foi eliminado por Deportivo Pereira na Libertadores, mas... Enfim, eu ia dizer Mas que é um nome que tá... o futebol do Del Valle é interessante, cara. Mas Os é um caras jogam nome bem. que tá aí. Agora... Então ele já disse que sabe gosta dele? Do outro lado... Ele disse com esse nome ou deixou entender? Não, ele não disse, mas meio que tá... O Andrews, Agora, o o técnico Garcia, que nosso perde, membro, fala... perde para o Deportivo Pereira, também vamos com calma. Não dá. Porque o Deportivo Pereira também não dava para perder do O cara Deportivo perdeu o Pereira. pênalti no último minuto. Ah, pô. O mas não Andrews acerta, Garcia, cara. nosso Mas ganhou membro, também a Sul-Americana, fala, ganhou a tem que Recopa do contratar- Flamengo. tem que contratar o Guardiola, que é o... Eu, sinceramente... Não, esse eu não apelido acho. já tá fora de... Eu acho que de é um época, exagero. Não pode mais. Mais Martim um cara Anselmi. que me agrada é o Thiago Carpini. O que você pensa do Thiago Carpini? Não conheço suficientemente para opinar. Tá no Impressão. Juventude que ganhou hoje, tava ganhando por 2-0 do Avaí na ressacada, Cara, assim, ó, subindo na um ano tabela, de indo trabalho. pro G4. Um ano de trabalho. Ele foi vice-campeão paulista, assumiu Juventude na lanterna do campeonato. Tirou e tá levando o Juventude aí. ver Eu aqui acho onde que tá o esses Juventude. caras aí, para pegar um Corinthians, o cara tem que ter uma rodagem. Sabe um cara que tá O que aconteceu com balançando? o Carille acontece uma vez a cada 1000 anos. O Cara. Jorge Eduardo Jesus Amorim tá assim também. lá, né? Tá balançando o Jorge Tá Jesus lá. balançando. Tá balançando o Jorge Jesus no time do Neymar lá. É, mas aí que tá também. Diz, a gente eu li uma precisa- notícia que o Neymar pediu a cabeça. Eu que, acho- Às vezes é mentira, né? Mas que o Neymar teria pedido a cabeça do Jorge Jesus. Será que é? Eu acho que o verdade? Corinthians O precisa de um Juventude cara é o quarto lugar na pacificador, Série cara. B. Ganhou do Avaí hoje, né? O Quarto... Corinthians precisa de Não, um cara perdão, terceiro pacificador. lugar cara. na Série B. O Corinthians precisa de um cara que seja muito mais um psicólogo hoje em dia, um cara que Não, cara, porque vai o Corinthians precisa de um acalmar. cara que precisa montar um elenco pro ano que vem. Vai vencer um não, monte eu sei, de eu sei, contrato. eu sei. É outro Não, time. Mas Mas então quem? Quem que seria Esse um cara, bom psicólogo? esse cara, rapaz, Não, esse não, cara que- é muito jovem, muito novato para pegar um Corinthians assim, Ele eu acho. Cortella, Mário Sérgio Cortella. seria- Tem que ser um cara desse. Você viu mas- o Porpetone imitando ele? Já é muito bom. Cara, assim, impressionante o Porpetone imitando o cara, meu. É muito bom. É igualzinho. Porpeta é figura. Não, mas eu acho Porpeta que... que... é Corinthians, vamos trazer o Porpeta aqui, pô. Porpeta é Eu acho que o dia. Corinthians precisa ter um pouco de paz, cara, porque as últimas contratações de técnicos do Corinthians, queira ou não queira, são contratações assim nervosas, né? São nervosas, né? É, não, eu Então, ia se falar você aqui. pensar assim, Gabriel saiu Milito. desde do Carille, né? Saiu o Carille. O Corinthians vai lá e contrata o Coelho. O Coelho, Não, o interino, Coelho era interino. interino. Aí o Coelho na coletiva, eu não tenho nada para passar pro Thiago Nunes. Ele que se vire. Ele deu essa entrevista. Verdade. É verdade ou mentira? Verdade. Tinha Ele falou Pina, isso daí. que disse que o Na hora Thiago que ele Nunes tinha que passar o tratava ele mal. bastão, Foda. aí o Thiago Nunes chega, não quero o Ralf e não quero o Jadson. Já provocou um tumulto, era cartilha, que era horário para os caras chegarem no Só podia no levantar na CT, mesa depois que o só Cássio podia, levantasse. exatamente, uns negócios assim, Os caras absurdos. gostam de copiar tudo da Europa, né? Tudo Né? que que Quer acontece dizer, na Europa, aí os o que caras acham aconteceu? aqui- O que aconteceu? Foi obrigado a contratar um técnico para tirar o time do rebaixamento. Quer dizer, não era uma unanimidade, que era o Wagner Mancini, Nossa que Senhora. chegou para tirar o time do rebaixamento e conseguiu. Mas é pouco para o Corinthians? É pouco. Óbvio que é pouco. Né? Depois do Wagner Mancini, quem surge? Nossa, Silvinho. O Abel, Silvinho, que chega de pullover no Corinthians para treinar o tá time. voando na E Albânia, hein? disse que a filha dele que vestia ele. Acho que era Né? um negócio assim. Que chega Zero falando. Dunga. E falando Mas sobre o filho- técnico, ó, o o Abel Silvio não, Guimarães, não sei. que é nosso membro Sei Alambrado lá, Raiz e também membro aqui do meu timão, um abraço para você, Abel. Ele sugere e fala para trazer o Jorge Jesus. Eu ia falar que a situação do Corinthians é tão ridícula. O Jorge Jesus se ofereceu pro Flamengo. Eu vi lá aquele paparazzo rubro-negro, esqueci o nome do rapaz, mas que bomba aí também nas Vene redes Casagrande? sociais. Não, Não, é o um Vene outro. Casagrande é outro. É outro. O Vene Casagrande é É repórter, jornalista né? mesmo. Jornalista. Esse paparazzo rubro-negro, ele não é um jornalista. Não é jornalista. Mas ele tem um canal forte lá do Flamengo e ele mostrou um negócio lá dizendo que o Abel, que o Jorge Jesus teria se oferecido pro Flamengo. Aí se o Jorge Jesus, que acho que é o sonho dos caras, se você fizer uma pesquisa na torcida do Flamengo, acho que eles optam pelo Jorge Jesus e não Lógico. pelo Tite. É, né? não, Mas se o não tenho Flamengo, dúvida. os caras não gostam do Tite, os caras não querem o Tite lá, não. Então, Até sei porque não. o Tite não faz o estilo muito do jogo que o Flamengo vem jogando. É isso, é por isso aí. Mas, do jeito Aí que o vai negócio chegar, tá aí lá... vai chegar lá, meu. Queira ou não queira, o Gabigol ainda tem um grupinho lá no Flamengo. Agora, pode ser que o Tite venha pro Corinthians ano que vem? Vai É, saber. É isso. O Gabigol Vai tem um saber. grupinho lá. O Gabigol não suporta o Tite. tudo vai ser definido a partir do dia 25 de novembro, que é a data da eleição do Corinthians.
Quem ganhar, aí a gente começa a ter as coisas mais claras, enfim. O André Luiz... Até lá, cara. O André Luiz Oliveira já prometeu 4 reforços. O cara promete tudo agora. Eu quero ver também. Porque o torcedor vai ficar em cima. Você vai falar que a teria situação- ideia de 4 reforços prometidos pelo André Luiz? Mas dentro de uma realidade de um Dentro clube de uma que deve 2 realidade- bilhões de reais... Não, mas ele vai fugir da Mas com realidade. responsabilidade né? ou sem Sem responsabilidade? Mas assim, mas o São Paulo também deve, o Galo também deve. É isso que a eu também dívida não é exclusividade do Corinthians. Não, não é. Vocês parecem que só o Corinthians é o único clube do Brasil que deve. Puxa a lista aí dos clubes que mais O devem. Atlético O Mineiro Corinthians que não é mais nem o deve. primeiro. Não, todo mundo deve, mas a gente vai justificar o nosso erro no dos outros? Não, eu tô falando que isso é uma realidade do futebol brasileiro. Mas o Se Corinthians... for assim, ninguém tem. Mas o não tem Corinthians é o campeonato, ninguém segundo joga. que mais deve, né? Tem Ninguém uma- deve mais de tem 1 uma bilhão, outra com coisa que eu exceção tava do Corinthians e pensando Atlético aqui. Mineiro. Eu tava pensando aqui tudo que a gente foi ver o Micheletti. Cebolinha. Você já Eu tava pensando tudo que a gente falou aqui, ó. Cebolinha no Corinthians? Mas não tá jogando porra nenhuma no Flamengo. Os nossos comentários aqui desde o começo estão numa linha meio assim down, né? Meio ali para baixo. Nossa, a gente tá... Não, eu queria realmente. dizer o seguinte, o Corinthians ele tá num momento da história dele importantíssimo e que a gente não tá se dando conta disso. Qual é? O Corinthians ele pode ontem um dos nossos principais rivais conquistou já um até sei o título que você vai falar. importante que só o Inter tinha essa situação no Brasil e acabou se tornando campeão de tudo. E não tem também, né? nem o São Paulo, nem o Inter. Não, os dois times O são campeões Corinthians de é o tudo. único que, conquistando a Copa Sul-Americana, pode ser Então, campeão de o tudo. que eu Os ia outros dizer- dois, não. O que eu ia dizer é exatamente isso. O Corinthians ele tá num momento importantíssimo. Porque o Corinthians tem Recopa do Brasil. Tem Supercopa do Brasil. Desculpa, tem a Não, mas Recopa esse é torneio festivo, Sul-Americana esse é e torneio tem a... festivo. São Paulo também tem. Não tem. Copa? Supercopa do A A Brasil. Super- Supercopa mas do isso é Brasil não torneio tem. São Se Paulo o não Corinthians conquistar a Sul-Americana, o Corinthians vai ser o único time do Brasil a conquistar de fato. tem. Porque tem a Supercopa do Brasil em até esse 91. festivo aí. Sim. Ah, o 1 a 0 não em tem cima da esse Série campeonato, B, se né? quiser. Não tem. Então, o que eu ia dizer assim, o Corinthians está num momento importantíssimo da história dele. E eu vi uma postagem de um torcedor do Corinthians, que acho que é dos Gaviões, ele dedicando apoio total ao time. Mas lógico. Não. Eu acho que é um momento em que o Mas isso acho torcedor. que ninguém ele... discute, né? Não é isso. Não, eu sei que não discute. A mas gente eu tá acho- só debatendo aqui. Não, a gente eu não tá sei disso. falando, Subindo a aí. gente não tá Eu sei, falando que não. não tem que apoiar o time, gente. O O que é mais só fácil é tá- apoiar. Pô. A É, gente só tá discutindo porque não é um mar de rosas que o Corinthians está. E a gente está discutindo racionalmente. Aí Soluções. você fala assim, soluções exatamente para o próximo ano, para o próximo presidente, que não pode ser tomado certos rumos que foram tomados nos Por últimos exemplo, a tempos. Copa do Brasil, o Corinthians ele estaria praticamente eliminado. Com o título do São Paulo ontem, o São Paulo foi. A explicação é a seguinte: a Copa do Brasil, vocês sabem como é que funciona o esquema? Ninguém sabe como É o funciona. seguinte, não, eu li para entender. Eles mesmos não sabem Não como sabe? funciona. Eu li para entender. São, pelo Campeonato Paulista, vão 5 times para a Copa do Brasil. Eu Os sou 5 do tempo primeiros. que a Copa do Brasil ia o campeão e o E o vice de vice. cada estado. Pronto, 89, era isso. Então, são 89, cinco. quando Em o São Paulo Corinthians, são cinco. quando o Era Corinthians foi para a Copa do Brasil, em 89, que foi a primeira edição, foi Corinthians campeão de 88 e Guarani vice-campeão. Era assim a de Copa. 88. Agora, 95 eles fazem, campeão. mas o regulamento muda. Então, Aí dá o que der na por cabeça exemplo, dos caras. O Corinthians só foi sem time campeão convidado, em 95 que ganhou a Copa Bandeirantes em 94. Então, qual que é O hoje? regulamento é o seguinte: vai para a Copa do Brasil os 5 primeiros colocados do Campeonato Paulista, O Corinthians já não ficou. que são Palmeiras, na ordem eu não lembro, mas acho que é Palmeiras, Água Santa, Bragantino, São Paulo. Ituano, Também não. Que também E São Bernardo. e São que Bernardo. também para conseguir elencar a ordem do Campeonato Paulista já não é uma coisa Já muito é. fácil. Não, Enfim, o Campeonato são Paulista cinco. já é uma Demais, droga. demais. Entendeu? É Já. uma, Vão a fórmula já é uma, então. uma Vamos ouvir loucura. aqui. Além desses 5, vai também quem tiver que for direto para a Libertadores América. Certo. Pode ir Palmeiras e Bragantino. Então, você vê Ou como- Palmeiras ou Bragantino. Antigamente, quem ia para Libertadores não ia para Não ia pra Copa do Brasil. Agora, para ir para a Copa do Brasil, tem que estar direto na Libertadores. Então, Tá vendo? Dá para entender se for assim- os caras que Tudo é fazem interesse. as regras do futebol no Brasil. Então, Não, Tô indo aliás, a passo a primeira passo coisa pra que tinha que explicar. ser modificada é o Campeonato Paulista. Então, aí, ó. Você ir para a última rodada no Campeonato Paulista tendo chance de se classificar e tendo chance de cair ao mesmo tempo, É É, ridículo. o isso daí Santos- não é emoção. Não, Isso mas não é conclui, emoção. conclui. Concluindo. São 5. Isso é certo? burrice. Se né? algum desses 5 times aqui, Ituano, São Bernardo e Água Santa, não tem como. Sim. Tiver no G4 do Brasileirão, podiam ser os 5 e abrir mais uma vaga. Esse 1 ou 5. Tem o Palmeiras e o Bragantino. Sim. Então, se o Palmeiras ou o Bragantino forem direto para a Libertadores, Pelo brasileiro, Brasileiro, abre uma sexta vaga. Quem que foi em sexto? É o São Paulo. Só que o São Paulo já vai para a Copa do Brasil porque ele ganhou a Copa do Brasil. Então vai abrir a Vai o 7ª sétimo. vaga, Quem que é é o o sétimo? Corinthians. Então, Então o Corinthians ele só não Nossa. vai, só que o Corinthians ele não ia. Meu Corinthians, ele só Deus vai do pra Copa do céu, Brasil. cara.
Se ele Porque é ganhar o 7º colocado. do Paulistão. Quer dizer, então a vitória do São Paulo Sim. ajudou o Corinthians. Sim, ou o Corinthians poderia ir Deus, indo cara, direto que para Libertadores, regulamento esdrúxulo, que não é o cara. caso. O Corinthians não vai conseguir E é direto. muito Ao pouco. campeão da Ou ganhar Sul-Americana. na Sul-Americana. Não, que pode abriria a ser. mão da Copa do Brasil, sem brincadeira. Você Pra entendeu? entrar assim desse jeito. Vocês entenderam o rolo? Mas se o Consegui Corinthians explicar o foda, rolo? Não dá, Consegui, Não, mais ou menos. consegui. Mas se o Corinthians não for campeão da Sul-Americana, tem que torcer Para Palmeiras ou para o Bragantino Palmeiras irem e o direto. Bragantino Mas ficar eles vão. direto. Mas eles vão, né? O Bragantino, não sei. Mas um dos dois, qualquer um. Podiam ser 5 na Libertadores direto e abrir mais uma vaga, que é a do São Paulo, então vai ser a do Corinthians. Então o título do São Paulo ontem classificou o Corinthians para a Copa do Brasil do ano que vem. Que Olha coisa. a fase que tá o Corinthians, cara. Eu expliquei tudo isso Então foi o grafite. Esse título foi tipo grafite, assim. Tipo grafite em 2007. 2004. Né? 2004. Verdade. E aí, isso que eu falei agora não é uma crítica aos nossos comentários. Eu falo assim, o Corinthians ele tá num momento assim, importante da história dele, em que ele pode ser campeão, que talvez nem os jogadores tenham essa noção. Talvez nem o Luxemburgo tenha essa noção. Talvez nem o clube tenha essa noção. Porque em momento algum o clube tipo, lançou alguma campanha dessa. Ou campeão real de tudo. Vamos em busca de um título histórico. Nem a diretoria do Corinthians talvez saiba disso, cara. Se vocês pegarem programas anteriores aí que eu participei, eu cheguei a falar isso daí. Falei, a única condição que o Corinthians tem de comemorar um título esse ano. Você se lembra que eu falei? Lembra? Eu falei, é ser campeão da Copa da Sul-Americana. Porque da Copa do Brasil não tem time para ser campeão. Brasileiro, Então, sem mas, chance. fazer uma coisa. Por A gente está falando muito do Por isso que eu Fortaleza. acho que o vencedor de Corinthians e Fortaleza, Eu acho pra que vai mim, ser é o campeão. campeão. Então, mas esse time da LDU aí, quanto vocês conhecem? Não desse- achei ruim, não. Hein? Ah, mas eu acho que o Eu vi Corinthians... São Paulo, ele deu lá e aqui. Não achei nenhum dos dois jogos Não, ruins. primeiro, o cara. jogo- Time ajeitadinho, o jogo- arrumado. A final é no O Uruguai, certo? Punta del A final é no Uruguai. O Julio Certo. que não jogou nada no Equador, Santos, tá Os jogando caras bem não vão na- levar ninguém, meu. O Corinthians vai lotar. Vai lotar, o Equador. 25 isso mil não tenho pessoas. dúvida. O Defesa e Justiça é um time que não tem torcida. Corinthians e Também, Fortaleza vai indo jogar para em final. casa no Uruguai. Corinthians e Não, Fortaleza time- indo para final, vão ser 25 mil pessoas lá. Porque a torcida do Fortaleza. Você viu a festa que os caras fizeram? No aeroporto. Eu Porto, escutei no baita rádio festa. agora. Loucura. Baita festa. Fecharam o aeroporto. Nunca um Baita time festa. nordestino foi para uma semifinal de campeonato sul-americano. É a primeira vez na história. Eu não vou Se falar o- que é bonita, que surpreende, porque o Porque é contra o Corinthians... Corinthians. Mas, uma baita festa. Se você pensar um time do Pro Nordeste, Fortaleza, né? Pro- o Fortaleza, que esse campeonato foi, está proporcionalmente ao Fortaleza o que estava o Mundial para o Corinthians, cara. É o título mais importante da história do futebol nordestino. Imagina pro Fortaleza chegar numa final de competição. Verdade. E vão botar 25 mil em Punta del Leste. Fácil, cara. Vão. Não, Que a não torcida vão, do porque não vão Fortaleza- chegar. Não, porque não- É, É isso. não, porque É não Tá vão isso, certo. chegar. Não, eu Mas quis dizer só o, que se chegasse. o outro lado da chave. LDU e Defensa e e Defensa e Justiça. Justiça. É melhor pegar quem? Defesa e Defesa Justiça, e Justiça, eu eu vi acho. Defesa e Justiça e Botafogo. Não é um time bobo também, mas o time da LDU eu acho melhor. É Eu melhor, também né? acho, É melhor. É mais É É pedreirinha. o time mais Tem cascudo. o reserva do centroavante do Defensa e Justiça. Lucas Prato. É mesmo? E do Lucas outro lado, Prato. e na LDU tem o Guerreiro. Pô, Tem o Guerreiro. Imagina o Guerreiro Dois numa dois final. centroavantes experientes. Agora eu vou fazer uma Guerreiro pergunta numa séria final pra contra você. o Corinthians. Alfinete, responda a minha pergunta. Hoje, sem zoar, e sem nenhum tipo... 1.700 Espero pessoas que na nossa live. Que se você pudesse hoje escalar, você prefere Yuri Alberto ou Guerreiro hoje? Hoje o Yuri Alberto. O Guerreiro não tem. ele Olha, não a partida- tem- sabe por quê? O Guerreiro não tem físico para aguentar um jogo na Eu acho que intensidade o se Yuri joga, Alberto porque o fez Guerreiro tá. uma grande partida contra o Grêmio. Pra mim foi a melhor E partida vai ficar dele no marcado ano. como lance do pênalti, né? Que loucura, que É. faz o Yuri Alberto. É. Jogou demais. Guerreiro Mas ele não aguenta, jogou, ele pra não mim aguenta foi o jogar. melhor em Também campo. acho, mas Pra eu mim acho foi que o eu melhor em prefiro ele campo. que o Yuri Não aguenta Alberto. jogar. Pra mim o Yuri Alberto contra o Grêmio foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. Não sei a opinião de Porque o vocês. Yuri Alberto não sabe jogar de centroavante. Mas Mesmo ele tendo jogado... e ele contra o bem Botafogo ele jogou contra o- bem. Não, mas o jogou Guerreiro bem. hoje não, ele não Ele tem. jogou não bem aguenta contra o mais Botafogo. jogar. Não jogou Os mal. caras não. trazer um acho. centroavante que é Não, igual eu o tô- Dinei. tô E falando tinha que numa- entrar aos 30 do segundo É tempo. óbvio porque que não tem que vir. Eu só tô falando assim numa situação hipotética. Eu preferia até muito mais o Guerreiro do que o Yuri Alberto, por incrível que pareça. É a história do Fábio Santos e do Bidu, Não, eu tá gostaria. ligado? Eu queria nenhum dos dois. Eu tô achando que o Yuri Alberto ainda vai causar alguma coisa O positiva Yuri nessa Alberto reta é final. encantador de serpente, mas vou torcer, lógico. Quando fala assim, pô, você fala, óbvio que eu torço pro E se cara. ele vou fizer dar o uma gol do brecha pro título senhor. da Vitor Sul-Americana, Thiago e o aí você não vai Finazzi poder tem aproveitar. comemorar, hein? Não, mas eu quero, mas peraí, eu torço pro cara. É que o cara não se ajuda, porra. Eu torço Ó, pra ele. aproveitar essa audiência monstra aqui, 1.730 pessoas, para fazer um convite para você. Nós somos o Alambrado Alvinegro, a gente produz conteúdo aqui para o meu timão.
Pedir para você seguir a gente lá no Alambrado Alvinegro. É rapidinho, só você chegar no Alambrado, que é outro canal nosso do YouTube. Você tem aqui o link do... Tá aqui, né, Rafa, o link do Alambrado? Tá aqui fixado. Tá fixado, você clica no link que tá fixado e você se inscreve também no nosso Alambrado Alvinegro. E tem mais. Se tornando um membro raiz, tem um ícone. Quando você se inscreve no Alambrado, tem o ícone Seja Membro. Você vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians por semana e a um ingresso para Fortaleza e Corinthians lá no Castelão. Além de estar no grupo do WhatsApp com o Cascão, receber bom dia e boa noite do Cascão. Não sei se isso é uma boa, se isso é uma ruim. Depende. Você concorreu a uma bola autografada. Depende do dia. Você O Cascão concorreu, é bipolar. você concorreu a uma bola autografada pelo craque Neto e o churrascão de fim de ano, né, Cascão? Opa, esse aí vai ter. O Alfinete vai estar lá, Michelete vai estar lá, com vodka, uísque, Red Bull. uns energéticos, o Vral, na verdade. Vamos levar uns Vral aí. Vral. Vamos levar uns Vral do Ronaldinho Gaúcho aí. Tentar, vamos chamar até o Ronaldinho Gaúcho. E agora O não a gente já tem, ué. Um papo que é recorrente, todo mundo fala sobre isso, mas está chegando o final do ano e as coisas estão acontecendo. E eu quero puxar por um jogador especificamente. Muito se fala, tem que renovar Renato com Augusto. esse. Não, tem que renovar com esse. Manda esse embora. Tá acabando o contrato. É ex-jogador e tal. Gil. Vocês acham que o Gil, por tudo, ele tá jogando demais, hein, cara? Tem que falar que ele tá jogando demais. Qual zagueiro o Corinthians contrataria, por exemplo, já que não tem dinheiro, já que tá devendo para todo mundo? Isso. Quem o Corinthians poderia contratar para falar assim: não, pode mandar o Gil embora? Não renova com ele? Sinceramente, para mim, eu já falei isso várias vezes aqui no Alambrado, são 10 ou 11 jogadores com fim de contrato aí agora em dezembro, entre eles o Gil, mas o Gil, eu acho que até pela situação crítica que o Corinthians está, não só financeiramente, mas também de elenco, de não ter jogador, o Duílio rifou um monte de cara aí, vendeu o Watson, vendeu o... Mas você tá com saudades do Watson? Não, o próprio Nossa, Pedro. não tem tem saudades, jogador. saudades Eu zero. acho que para compor elenco, o Watson era um cara que funcionava. Para compor o elenco. Cara, o Watson é um Pra jogador... mim, o Watson tirava o espaço do Wesley, tirava o exatamente. espaço do O Watson Pedro, é um cara tirava o que eu espaço de achei- outros Não, não jogadores. tirava. O Wesley Assim, joga são pela melhores. O esquerda. Watson é um cara que eu achei que poderia vender tranquilamente, pagaram bem, beleza. Tem jogador que Tem não vai jogador, contar. então quem que joga? Não, tô Matias falando, Rojas. tem Se o jogador- Matias Rojas machucar, quem joga no lado Tô direito? falando, o Watson é um jogador que Mosquito. poderia... O Mosquito também voltou. O Joga Watson pela não tá direita. fazendo falta. Eu acho que vendeu justamente porque o Mosquito Sim, voltou. também, mas... Pode ser. Bom, O tudo Pedro. bem, mas eu tô falando uma composição de um elenco O Fabiano forte. Fernandes está dizendo que o Gil já renovou até 2025. Não tem essa informação. Também sabe? não tem essa informação. Agora, o Gil é um cara que eu revi minha opinião. Eu acho que, de repente, ele funciona mais uma temporada. 2025, eu acho muito. Obviamente, assim, eu até disse que o Gil tá jogando muito. E muita gente me Corinthians criticou. tem que achar jogador nas laterais. Urgente. E é uma função difícil, porque não é só no Corinthians, viu? Viu aquele Ayrton Lucas lá, que era o cara, ó a porcaria de final que ele fez. Por as exemplo, um duas. lateral esquerdo que Foi pra jogava... seleção, morreu. As duas. Um lateral esquerdo que jogava muita bola, que a gente conhece, Guilherme Arana. Eu vou dar uns exemplos Depois, de lateral, vou dar uns depois nomes. da contusão, Acabou. vê as partidas do Guilherme Arana. Infelizmente, que a entrada criminosa do Carlos Eduardo, né, ex-Palmeiras, ex-Goiás, que estava no Bragantino na ocasião, o tirou da Copa do Mundo. Lateral é difícil Ó, achar, cara. Lateral direito. O Flamengo, o Mateuzinho, lateral direito, reserva. O cara ficou na reserva do Wesley. Vai falar com o cara, que é diretor do Corinthians. Vai falar com o Esse cara, Mateuzinho meu. é bom jogador. Vai buscar a reserva do Wesley, meu. Mateuzinho, vem aqui, eu quero você titular do meu time. Mas ele é direito, não é? Lateral direito. É. Lateral esquerdo. Eu acho que o Corinthians precisa de um lateral para cada lado. Lateral esquerdo, Douglas Santos, lateral esquerdo que era revelado pelo Náutico, jogou pelo Atlético Mineiro, foi Bom campeão bom da lateral. Olimpíada pela seleção brasileira. Ele tá onde, o Douglas Santos? Até porque o Bruno Mendes não deve ficar, né? Não, o Bruno zagueiro Mendes não não. fica. Eu não ficaria também. Pede R$1 milhão. R$1 milhão para um zagueiro, ele nem é tudo isso. Você acha que ele é bola para ganhar R$1 milhão? Porque ele ganha, a verdade, a informação é que ele ganha em dólar. E aí ele ganha uns 150 mil, estaria pedindo 250 mil, que é R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Então é muita grana para a bola que o Bruno Mendes... Então ele não deve ficar, né? A informação, inclusive eu vi no meu timão aí que parece que tá dando uma coisa. O próprio Bruno Mendes está fazendo jogo duro para sair. Que ele teria proposta do Internacional para voltar para lá e do Flamengo também. Aí, o Jarlan Ferreira, um abraço, Jarlan, disse que o lateral esquerdo que eu citei tá no Zenit, da Rússia. O Douglas Santos. O Zenit é um time que a Rússia não vai disputar nenhum torneio
europeu, tá fora das competições, vai buscar o cara, um cara novo, é bom de bola, mas tenho certeza que a diretoria do Corinthians não sabe nem quem é o Douglas se ele é Santos. titular lá. Mas ele é bom jogador. E tem que cara. ver se ele quer vir, né? Porque o cara ganha Isso é outros dólar, 500, aí eu tô falando, vai buscar, eu tô dando Atualmente opções. joga no Zenit, tá com Opções. 29 anos. 29 anos, jogador menos de 30 anos. Eu só acho errado que o Corinthians deixou de fazer aquela análise que fazia até 2010, que trouxe o Elias, o Paulinho, o Jusilei, tantos caras que deram certo, e começou a atender empresário. E começou a fazer muita coisa com o empresário. Lucas Cândido, que era base do Palmeiras, eu pensei tá no no Lucas banco Cândido. do Bragantino. Eu pensei no Lucas Cândido, pensei no Léo Ortiz, do Era de Bragantino. zagueiro, mas ele foi embora, Não, o Ortiz. Mas o Corinthians precisa Mas de o Corinthians zagueiro precisa também. do zagueiro, exatamente. Por que não tentou o Léo Ortiz, por exemplo? Eles querem dar Seria oportunidade o para o Caetano. Sinceramente, não sei se o Caetano é esse cara que o Corinthians O precisa. Caetano, depois da partida Porque contra o Grêmio. Então, você vê o nível do Lucas não gostei, Veríssimo não, e põe cara. com o Caetano, que foi o time, É, a zaga não que gostei. jogou. É muita disparidade técnica Sim, dos dois, o sabe? Lucas. Eu tentaria, já que tá o Lucas Veríssimo lá, é que agora ele foi negociado com o Fenerbahçe, não, foi pro Qual? Quem? o Gustavo Henrique, que formou a Foi dupla pro de time zaga. do Jorge Jesus, que era o Fenerbahçe. Exatamente. Ele tá jogando bem, lá. Ele é zagueiro canhoto. Se bem que perderam na e estreia que da Champions. ele tem entrosamento com o Lucas Veríssimo. Eu apostaria, ele não foi bem no Flamengo. Ele foi muito mal no Flamengo. Mas até aí, meu, é difícil você encontrar zagueiro bom também, cara. Ó, É o muito Nelson difícil. Sato fala. Zagueiro excelente canhoto, lateral então? direito no Atlético Paranaense. Quem é O o lateral? Kelvin, Eu não achava o Kelvin, Murilo. Se ele tá falando do Kelvin, o Kelvin foi O lateral vendido direito, já. por exemplo, o Kelvin. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense tem um lateral direito, que é um lateral direito barato, entre aspas, que era um cara que estava no Santos. Não acho ele mau jogador, que é o Madison. Ele joga meio de Pra ala, compor, né? Ele não marca exatamente. bem, né? É um cara que é bom na bola aérea. Eu acho ele muito bom na bola aérea, um lateral direito alto. Bom, o Michel Brito Sim. deu uma sugestão boa. O Luan Pérez, zagueiro, canhoto, que foi Luan Pérez que jogou vice-campeão no da Santos. Libertadores, jogou no Santos, Era da Bom Portuguesa zagueiro também, muito bom zagueiro que era também. um queridinho do São Paulo Sim. no Olympique de Marseille. Muito bom zagueiro também. Se a gente fala esses nomes, o Lucas, assim, eu vejo, será que a diretoria do Corinthians ela faz dá aquela mapeada no mercado? É que tá parada por causa das eleições, né? Então o Corinthians tá parado no tempo. Você quer saber qual o nome que a diretoria do Corinthians vai pensar em trazer? Quem? Felipe. Qual, Felipe? Ex-Corinthians. Então, mais um. Tocou o despertador aí? O zagueiro? É. Tocou. Que é um bom zagueiro, só que tá com 34 anos, e aí entra naquilo que a gente falou. Repatriar mais um jogador, trazer um jogador que já foi bem no Corinthians, traz de volta. Será que vale a pena? Esse que é o problema. Tem que ver qual vai ser a diretoria, não adianta. Tem muito isso da eleição. E esse papo que eu ouvi já dizer aí que... Porque as candidaturas são 2 pré-candidatos, né? As candidaturas não são oficiais assim ainda, porque tem a data limite para você lançar a candidatura oficial. Muito se disse que se o Augusto Melo vai ser candidato à presidência do Corinthians. Sim. O meu timão levantou até uma pesquisa de que das 15 chapinhas... Qual que são os nomes? É chapinha o nome? Não, isso aí é do blog do Macedo, né? Não é? Não, meu Não, timão, era o chapinha Vessone e divulgou chapão, isso aí. agora é chapão. O Vessone divulgou aqui no meu Não timão. existe mais Tem gente chapinha, aí agora é pedindo- chapão. Tem gente pedindo aí o Davi Luiz e tem gente pedindo Pablo. o Pablo. Quer dizer, perdão, agora são as chapinhas, não existe mais chapão. É De isso. que foi feita uma pesquisa, não sei como é que essa pesquisa foi feita, de que das 15 chapinhas, 8 favoráveis ao Augusto Melo, 3 o André Mas Luiz. parece que mudou aí, o André conseguiu reverter. Não sei, a gente nunca sabe. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o André Luiz ele vai realmente ser efetivado como candidato à presidência do Corinthians? Ou O na André última Luiz hora, ou o André Augusto Luiz? Melo? Não, Augusto Melo, acho que com certeza. É, Só o se Augusto. de repente tirarem ele por essa questão. Estou tentando impugnar, Vocês vão me xingar? Lógico que não. Esse papo Só não vai de tirar eleição- 6 pontos do esse Corinthians, papo não. de eleição do Corinthians já me encheu o saco, E cara. é dia ainda falta 25. 2 meses ainda. Tem 2 E meses. olha, E agora é que um vai negócio começar tão a esquentar. nebuloso. Mas vai se Então, acostumando, porque Gustavo mais Henrique 2 foi meses pro ainda. Vaiado. Mas não ali. enche o saco. Não enche o saco. Ah, Você cara, não tem eu não certeza gosto de, de nada. política, nem no clube, né? nem fora do clube, nem... Eu não sou um cara que Você, sou amante de política. você mas, a chapa transparência não tem mas transparência. a gente tem que né? falar... A chapa renovação não tem renovação. Então, mas se o Corinthians estivesse indo Quer bem, dizer, se o Corinthians estivesse ganhando tudo, se a diretoria merda, estivesse viu, indo bem, a gente cara? nem putz, vai ter eleição daqui 2 meses. Mas depois a gente fala disso. Mas, cara, não tem como não mas passar você pelo sabe- presidente do Tá clube. Não tem, esquentando o assunto, né? não tem como não falar disso, entendeu? Ah, Ainda mais... eu só defendo. A única coisa, eu não vou meter pau em A, em B, em nada, até porque eu não conheço os caras pessoalmente. Eu só acho que tem que acabar com continuidade, cara. Isso. É isso que eu acho também. Porra, só isso. Isso cara. daí acaba Tipo, irritando. tem que trocar justamente por poder, isso. tem que ter alternância de poder, novas ideias, novos conceitos.
Cara, as pessoas têm que mudar. Aí você vai falar assim, mas mudou, porque era o Andrés, e depois foi o Mário Gobi, e depois foi o Roberto Andrade. Mas não tem que ser no voto? Então, Cara, esse é o problema. Cara, eu anotei para falar sobre isso em relação ao Fortaleza. Vocês viram que é o nosso adversário de amanhã. O sistema político do Fortaleza. Isso é um tapa na cara do Corinthians. Então vai lá, com isso. Eu anotei para não falar besteira e explicar o que o Fortaleza fez esse sábado. Eu anotei aqui, ó, vou puxar. Eles convocaram uma reunião dos sócios torcedores, não do cara que vota para ser presidente do clube, para decidir. Olha o tamanho do Fortaleza, cara. E o Fortaleza, com o presidente Marcelo Paes, é assalariado. Ele recebe salário, que é como deve ser. Esse papo de clube social que os dirigentes principais não recebem salário, isso é coisa ultrapassada, do passado. Hoje, um time de futebol, um clube de futebol, principalmente esses tops de elite, são empresas, são mini prefeituras. Os caras precisam receber salário. Torcedores do Fortaleza votaram no último sábado, dia 23, a alteração do estatuto social do clube e votar se o clube tem que aceitar não uma SAF. Olha o nível dos caras, meu. Só quem era sócio torcedor. Das 8h30 às 15h30, 1.256 sócios torcedores do clube fizeram a votação. Ou seja, quem decide isso não é o conselho do clube. Eles votaram para decidir se ia ser aberto em votação dentro do clube. Olha o tamanho da democracia do Fortaleza. Que é democracia não de é verdade. À toa que o clube está onde está. Não é à toa. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o presidente do Fortaleza, ele estava na ESPN. Marcelo? Ele foi participar de um programa da ESPN. Cara, o cara é educado. Você olha pro cara, você vê que é um cara do bem, meu. Conversando sobre o Fortaleza, falando sobre o jogo de amanhã, a importância do jogo para os caras. Fortaleza de patamar. É um presidente assalariado, o cara ganha. Você falou isso aqui já, né? Já. Aí você vê a diferença. Pô, com todo respeito, mano, fala com todo respeito, é que já tá faltando com respeito, né? Fortaleza é um time que, meu, não dá para comparar com o Corinthians. Não dá para largada. O Corinthians virou um. Mas, não dá para largar. Não, eu tô falando historicamente. O Fortaleza é minúsculo perto do Corinthians. Mas hoje o Corinthians, administrativamente, é minúsculo perto do Fortaleza. Minúsculo. Não é à toa que o Fortaleza chega como favorito. Quem é favorito para vocês? Para mim, o Fortaleza não é favorito. Baseado em quem é favorito? Aos times, ao histórico, aos técnicos, ao que os times apresentam em campo, às últimas campanhas. Para mim, o Fortaleza é favorito a chegar à final, cara. É triste falar, mas eu também assim, é a minha opinião. Não, tudo bem, mas eu sou Corinthians e tal, mas... Não acho que o Fortaleza eu não acho que o Fortaleza seja favorito contra o Corinthians. Peso de camisa, não acho mesmo. Tudo mais. O Corinthians desde 2018 joga com camisa. O Corinthians desde 2018 joga com camisa. Já ganhou muitos jogos. Então, ganha jogo. Depende. Camisa ganha jogo. Depende. Porque o Corinthians de 2018 para cá fez times mais ou menos. Mas isso de ser favorito, porque isso é um assunto que, cara, para mim o Fortaleza se a gente puxar por aí, né, em 90, por exemplo, que a gente passou por todas as fases, né? O Corinthians era favorito. O Corinthians era favorito. O Corinthians era favorito contra o Atlético Mineiro? Não era. Não, era favorito contra o Bahia? Não era. 2-1. Era favorito contra o São Paulo? 1-0. Mas é outro tempo. Vamos pegar agora. Pega agora. O São Paulo, o pessoal duvidava do São Paulo contra o Ituano. Empatou o primeiro jogo 0-0 no Morumbi. Aí ganha de 1-0, gol do Wellington Rato. Achou lá o gol do Wellington Rato. Mas a distância se não tinha sido eliminado na primeira fase. Grande. Calma. Tô dando um exemplo. O Ituano chegou na semifinal do Paulista. O São Paulo chegou aonde? Eliminou a gente, inclusive. Então. Camisa não conta mais. Então. A camisa. Só que aí, o São Paulo passou pelo Sport. Foi camisa ou não foi? Cara, perdeu no Morumbi pro Sport, quase foi eliminado. Mas aí quando ganha é camisa, quando perde não é camisa, entendeu? Eu acho que o futebol resolveu lá dentro. Para mim, o time do Fortaleza hoje é melhor que o do Corinthians. Lados, né? O time mais organizado, o time que você sabe o que vai fazer em campo, tem moral, vai decidir em casa. Torcida do Fortaleza para eles é final de Copa do Mundo. Então, assim, para nós também é. Vamos fazer. É que eu não acho que você tem o provável time do Fortaleza aí? Vamos fazer um cara a cara? Vamos fazer um cara a cara? Vou puxar aqui a última escalação. Vamos fazer um cara a cara rápido? Vou pegar o último Fortaleza contra o América Mineiro. O Corinthians é um não, mas bando aí, em mas campo, tudo né? bem, mas aí você vai ter que analisar. Vocês vão ter que analisar o Fábio Santos de hoje. Não o histórico do Fábio Santos. Fagner de hoje. Aí vai entrar o Bruno Pacheco, provavelmente, né? O lateral esquerdo do Fortaleza, Bruno Pacheco, né? Então, quem joga mais? Bruno Pacheco. O Marinho hoje está jogando mais do que o Rojas. Então, esse é o problema. Vamos analisar individualmente, aqui, mas o futebol de hoje. Futebol de hoje. Tem que pegar de hoje. Você não pode analisar... O Fortaleza, por exemplo, tem um jogador que hoje é reserva. Começar pelos técnicos, vai, só para encontrar... Vou no Luxemburgo. Pronto.
Exatamente, o de hoje. Vojvoda. Porque se você pegar a história do A Luxemburgo... prova é que o Corinthians tentou o Vojvoda antes do Lucha, então não tem nem o que Não, argumentar. Isso sim, mas num momento desse de decisão, na hora do vamos ver ali, quem que tem... Para mim, Quem que pode ter uma sacada... Então, para mim o Às vezes Corinthians, nem tática, mas... para mim o Corinthians ganha no Cássio. João Ricardo ou Cássio? Cássio. Caramba, mas 1.000-0. Lateral direito, Tinga ou Fagner? Cara, aí Hoje- eu acho que empata. Mesmo com o Fagner em uma fase. Cara, o Tinga tá jogando muita bola, né? É o capitão do time, cara. Então, mas O cara, Tinga faz uma função que é mais ou menos... Um ala, né? eu não É um consigo, eu ala, não consigo. é um zagueiro... Sinceramente, eu não consigo falar que o Tinga é melhor que o Fagner. Me Então, dói mas, isso. então, mas tá vendo? Por isso não dá pra comparar, porque a gente vai no histórico do jogador. Tá. Eu acho o Fagner um monstro de lateral. Mas ele não tá bem, Tá, cara. vamos... Mas mesmo vai. analisando Vamos voltar, isso, vamos voltar então. o aqui, Fagner vai. mal, para mim, Pra é do você? mesmo nível. Para mim, empata. Empata, pra você. Tite ou Fagner? Tinga. Desculpa. Tite. É que o Tite é o zagueiro, desculpa. Tite ou Fagner? Vai empatado mesmo. Eu não Empata. eu não acompanho muito, eu acompanho o Corinthians, eu não acompanho muito Fortaleza, eu não acompanho esses times. Tá bom, eu vejo você jogo vota do no Corinthians. Tinga. Eu voto no Tinga, cara. Tá, eu dei empate, então o Tinga tá Fazer eleito. ver o Vai. jogo do Fortaleza. Cássio, Às vezes eu por vejo. enquanto dupla é de Cássio, zaga. Lateral Tinga, esquerdo, vai. Bruno Pacheco ou Fábio Santos? Bruno Pacheco. Vai. Bruno Bruno Pacheco. Pacheco. Cara, o Fábio Santos é mais decisivo que o Bruno Pacheco. Eu acho o Bruno Pacheco mais no detalhe, cara. Tá. Na zaga. Tite ou Gil? Gil. Hoje, por incrível que pareça, o Gil. Gil. O Gil melhorou. Brites ou Veríssimo? Não, tem Veríssimo. comparação. Veríssimo é mais jogador. Tá, então tá 3-2 pro Corinthians. Moscardo ou Zé Wellington? Que o Corinthians tentou contratar. Esse inclusive. cara tá jogando Esse bola. Zé hein? Wellington é muito bom jogador. Pra mim, empata aí. Pra mim, olha, hoje em dia empata. Porque eu acho que o Moscardo é um baita volante. Aí é o seguinte, o Pedro Augusto jogou aqui, mas não é ele o titular do Fortaleza. Eu não lembro quem que é, mas não é ele. Pochettino, que é o meia. Esse cara é bom, mano. Ou o Renato Augusto. Pelo amor de Deus. Mesmo o Renato mal, eu prefiro o Renato. Tem o Marinho, Guilherme, Marinho né? joga aberto. Tem o Guilherme que joga aberto pelo lado esquerdo. Marinho que joga aberto pelo lado direito. Quem que joga pelo Corinthians ali? Porras. Marinho. Desculpa, cara. Hoje- Dói. Hoje Marinho dói. jogou muito contra o Corinthians, o inclusive. Marinho... Apesar de ele ter mas pipocado no pênalti lá. Mas eu vou colocar um empate aí, porque eu ainda acredito no Rojas, cara. Eu acho que o Rojas ainda vai desabrochar. Você vai falar do lado esquerdo primeiro, vai. Vou pro lado esquerdo primeiro Vai. antes pro centroavante, Vai. que é o Guilherme, aquele Guilherme que jogou no Sim, Botafogo, foi no Donos no da Grêmio. Bola. no Grêmio. Ele ou o Wesley? Ah, cara, eu prefiro o Wesley. Tá fazendo gol esse Guilherme, hein, cara. Mas eu prefiro o Wesley. Joga mais. E o 9? A outro meio, o Caio Alexandre. Ah, esse Caio Alexandre é bom jogador. talvez o melhor jogador do time, esse Caio cara. Alexandre ou Michael? Caio Alexandre. Tá, então vamos Então montar vai, um time, organiza aí. Cássio. Centroavante deixa pra depois. Cássio, Cássio, Tinga, Tinga, Gil, Veríssimo. Gil, Veríssimo e Veríssimo, Bruno Gil Pacheco. E Bruno Pacheco. 3-2 pro Corinthians. Aí o meio de Moscardo ou campo Zé empatou. Moscardo e Zé Wellington Você quer desempatar? Você quer desempatar? Moscardo. Moscardo, Caio Moscardo, Alexandre, Caio Alexandre, Renato Augusto. Então Renato tá quanto? Augusto. 5-3 pro Corinthians. 5-3 Isso. Corinthians. Tem três Marinho, atacantes. Marinho. 5-4. Guilherme. Aí eu prefiro 5 a o 5. Wesley. Prefiro o Wesley, eu prefiro o Guilherme. E você? Desempata. Ah, eu acho que o Wesley tem mais potencial do que o Guilherme, cara. Então Que tá pode bom, Corinthians fazer. é melhor. 6-4. Aí centroavante. Yuri Lucheiro. Alberto. Lucheiro que fala? É Lucheiro? Tem Lucheiro? Ele vai Quantos preferir centroavantes tem o Lucheiro. Fortaleza? Deve ter uns 3. Qualquer Não, um dos eu 3 sei. é melhor Pra que você o ter Yuri uma ideia, eu Alberto. cliquei nos últimos jogos. São Paulo e Fortaleza no Morumbi 2-1. Quem fez o gol do Fortaleza? Lucheiro. Lucheiro. Fortaleza e Corinthians. Quem fez o gol do Técnico Fortaleza? Voivoda. Não, Lucheiro. foi 6-5 pro Corinthians, mas aí o técnico Voivoda. Tá 6-6. Então, assim, por isso, assim, então os dois Tá pau a times, pau. jogador por jogador, é pau a pau. Só que o time, hoje, a organização do time. E decide Fortaleza em casa. tem mais. E decide em Muito casa. Então, mais. por isso, Prova é Mais que... poder de decisão, camisa, quem tem mais? Não, o Corinthians tem 1 milhão de vezes mais se você camisa. pensar, dos 22 jogadores em campo, quem é o mais decisivo? Renato Augusto. E o Cássio, Cássio. né? Cássio. Mas aí Quem tem... decide o Agora eles têm um mata-mata? reserva que é legal, que eu acho bom, por incrível que pareça. O Quem? pessoal vai tirar sarro, o Pikachu. Pikachu é bom jogador, mano. Só que o nome dele não ajuda, né? No marketing, assim, poderia até ajudar, mas vira meio zoeira. É zoeira, Mas pô, ele fora. joga, ele foi bem no Vasco, é que já tá meio veinho o Pikachu, né? Mas fez ele é bom gol contra o jogador. Corinthians no outro dia. É, e foi o gol lazarento da Por isso vitória que eu lá. não vejo como o Fortaleza ser favorito contra o Corinthians. Favorito não. Uma vantagem interessante por decidir em casa.
Não é nada fora da Que legal, curva. É, o realmente não é. o Reginaldo Azevedo fala, você alfinete, eu falei com você na época do programa Pânico, você estava com a Sabrina no Pacaembu. Você devia ter falado com a Sabrina, não com o alfinete, né, verdade. velho? Pô, É isso mesmo, tá, porra. vendo? Tá bem colocado. Mandar um abraço aqui, Cascão, pro Nigas Game. Ó. Acabo de virar membro do Alambrado. Como eu faço Boa, para meu enviar um garoto. número? É só você enviar um número. Entra. É que o Cascão é famoso. Ah, muito. Então, assim, ele tem muitos seguidores. Então, às vezes, você vai mandar mensagem. Como é muita gente que manda mensagem, ele acaba não vendo. Eu, Entra como no sou do um coiozinho Fabrício pé aí. de rato, entra lá, jornalista _ Fabrício Bósio. Você não é um monstro sagrado. Eu não sou um monstro você é um sagrado. pé de rato. Você Não, manda no é meu monstro. direct a mensagem com o teu número de telefone e eu te coloco no grupo do WhatsApp e você automaticamente está concorrendo a uma camisa por semana do Coringão, grupo do WhatsApp para receber bom dia e boa noite do Cascão, Ah, churrascão de final de ano falar umas e o besteiras. ingresso para Fortaleza e Corinthians. Corinthians umas passa do besteiras. Fortaleza. Você acha, resumindo, passa? Passa, vai passar. Ah, eu Vai passar. eu tô confiante Não vai também. passar. No A gente Campeonato começou Brasileiro muito borocochô. vai capengando. A gente começou a Corinthians mesa vai- muito borocochô pra baixo, pô, Pô, achando que vai. E Você lembra- tirou 6 pontos do Corinthians. Não, eu tirei 6 Ele pontos, tirou não. no seu quê? Eu falei que falei- se Não, perder, não, você não, perdeu. não, Pô, Mas você eu começou. comecei batendo na madeira. Ó, amanhã a Eu disse- torcida do eu Corinthians tirei vai... 6 pontos pra falar do Campeonato Brasileiro, que é estranho esse Campeonato Brasileiro. Amanhã a torcida Eu- do eu Corinthians falei vai que eu- receber o ônibus do clube na chegada. Vai ser um... O Corinthians amanhã vai... Tem toda a atmosfera para... E aquele negócio, tem que fazer 2. Pô, não fizemos 2 em nenhum e passamos em todos. Se fizer 2, melhor. Mas Ó, pelo E se menos... fizer aqueles 10 minutos finais de Corinthians e Grêmio? O time do Grêmio é pau a pau com o do Fortaleza. Só lembrando que amanhã tem o pós-jogo. Ah, isso, boa, lembra Eu e aí. o Fabrício vamos fazer o pós-jogo do Corinthians e Fortaleza já. Então, acabando no nosso canal mesmo, no Alambrado Alvinegro, a nossa live pós-jogo. Cola com a gente no Alambrado, vamos arrebentar. Espero que com uma goleadinha, vai, uns 3-0 tá bom. Bom, isso aí, eu vou ler essa Pra nós, mensagem, né? eu vou ler essa mensagem do Vladimir Abraham, que é nosso membro do Alambrado Raiz. Ele mandou uma mensagem aqui. É o seguinte, Vladimir. O Alfinete está aqui com a gente, não é o Alfinete que jogou no Coringão. Que ele escreveu: o Alfinete, você estreou no Corinthians no meu aniversário de 18 ele deve anos. estar ouvindo só. Esse No aqui dia é 28 novinho. do 4 de... ele deve estar ouvindo Que só. quando é que foi? 28 do 4 de Alfinete. 82. 82. 1-1 com Você a nasceu em Portuguesa. que ano? Tinha Saudade, um tinha abraço. 2 anos, já tava... O Alfinete chega para substituir o Zé Maria, né? Porque o Zé Maria estava parando a carreira, já estava bem no final de carreira, e o Alfinete foi revelado pelo Cilinho no 15 de Aú. Mas o Zé Maria. Você acha que alguém sabe mais de história que o Michelete? Cara, Ninguém. não sabe. O Zé Maria fez parte, então, da primeira Solito. geração da democracia e o Sim. Alfinete já em 83 da segunda, é isso? Não, o Alfinete já é titular em 82. Então o Zé Maria não faz parte Não, da ele é democracia. reserva. Ele Ele é é reserva do. Porque ele já tá parando, ele já tá em. Timothy Ciel, Alfinete, eu li o Tanto livro do que naquele Agassi jogo depois que Corinthians, você e o Sormani Corinthians falaram do livro. e Não entendi, peraí. Fala, desculpa, fala. Corinthians e Palmeiras, que é o 5-1 em 82, que o Casagrande faz 3 gols, o Alfinete tem uma atuação sensacional. O Alfinete Inclusive, jogava muito. fazendo assistência pro Casagrande em 2 gols, né? Agora, 1.800 pessoas, o Timothy Ciel, Alfinete, eu li o livro do Agassi depois que você e o Sormani falaram sobre o livro no seu podcast com o Pilhado. Aí, ó. Olha que da hora. Boa. O Thiago foi lá? Livro bom demais. Foi, mas já tem um tempo já, hein? Já tem alguns meses já. Já tem um tempinho. Acho que no primeiro semestre. Mas Ele- valeu, da hora. E ele deu uns culachos nos caras da Globo lá? Porra. Então, convidar a galera, quem não gosta da TV Globo, aproveita, entra lá no Deus Zebracast e assiste a entrevista com o Pilhado. Os que cortes lá tem, ele desce a lenha lá. Porra, o Pilhado é Ó, figuraça. E o Reginaldo tá falando, Cascão, que na última live ele convidou a gente para ir para Jundiaí, tomar um vinho no Mazieiro. Opa, vamos. Você tem uma sede diferenciada, hein? Jundiaí, Ah, Jundiaí eu que tem um gosto. time lá em Jundiaí que tem o mesmo número de títulos da Copa do Brasil do São Paulo, né? Tem, é Paulista verdade. de- Não Não, é você sabia que o sem Paulista querer de Jundiaí... desmerecer. Sem querer desmerecer, o Santo André também tem o mesmo número de títulos O Paulista do São Paulo, de Jundiaí na Copa do e Brasil. o Santo André, eles repetiram o feito do São Paulo. Que eles foram campeões da Copa do Brasil sobre um time carioca. Carioca. Esse é o primeiro campeonato. Só que você sabe disso aqui, levantei umas informações sobre o título do São Paulo. É o primeiro título nacional do São Paulo em mata-mata que ele ganha desde 91. É o primeiro título, esse é o quarto título nacional, que o São né? Paulo ganha em mata-mata. Nacional. São Paulo ganhou o verdade. quarto título nacional em mata-mata, só ganhou 4 em mata-mata. E é o primeiro título do São Paulo sobre um time do eixo Rio-São Paulo. E tem uma outra, né? Que os Sabe caras disso? levantaram também hoje, que Informações, toda né? vez que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, no ano seguinte há um campeão inédito da Copa do Brasil. Porque em 90,
o Flamengo foi campeão. Tudo bem que estava começando, né? Ele te dá essas cavadas, né? Históricas. 90 o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Goiás. Aí em 91 foi o Criciúma. Né? Aí depois, em 2006, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Em 2007 é o Fluminense. Que nunca tinha sido. Só foi uma também. Isso. Aí em 2013, o Flamengo volta a ser campeão da Copa do Brasil. No estádio, inclusive. E o campeão da Copa do Brasil é o Atlético Mineiro, pela primeira vez. Se o Corinthians ganhar, você tá falando de... E agora foi o Flamengo São campeão Paulo. no ano passado e o São Paulo. Se o Corinthians ganhar a Copa Sul-Americana, não vai ser rebaixado do Brasileirão, vai ganhar a Sul-Americana e chegar no Brasileirão em 8º lugar. O ano foi bom, é isso que você vai perguntar? É isso que eu vou perguntar, cara. Ganhou a Sul-Americana e chegou Ganhou em a oitavo lugar. Sul-Americana e chegou em 8º no Brasileiro, tá na Libertadores do ano que vem. Salva o ano. Não. E aí, o ano foi bom, então? Não, o negócio é o seguinte, Se você cara, pegar- Como diria Maquiavel, os fins Não é o ano que justificam os meios. que a gente imaginava quando terminou o ano passado, né? Vamos Mas falar, e aí? vamos falar, Que vamos loucura, falar, que loucura, pô, cara. você corintiano, ano de você São tem Paulo uma era bom? soberba. Você São tem Paulo uma era bom. soberba. Se o São Paulo perde O do ano de São Flamengo Paulo é ontem. bom. É. O ano de São Paulo Não, é ia porcaria ser- igual do É Corinthians. uma porcaria igual, exatamente. E agora? Os caras estão lá, esquece, velho. Então, que loucura, cara. Se o Futebol, cara, Muda muito rápido, né? futebol muito é rápido. assim. Tanto é que a diretoria atual aí do Duílio, eles estão contando e estão jogando todas as fichas nesse título justamente com essa mentalidade de que vamos salvar o ano de qualquer jeito. Só ler um superchat aqui, ó. Abel Lê dois, Guimarães. ó, lê 2. dois. Concordo com o Alfinete. Vamos ganhar dos tricas genéricos. Aí, Cascão, toca o hino O que é o trica para o genérico? Fernando. Porque o Fortaleza. Fortaleza é tricolor, né? Lembrando que trica Tricas é um apelido que o São Paulo deu para ele mesmo. né? É. Andrews Garcia, Timão precisa repetir uma escalação. Cada jogo é um time completamente diferente. Não dá para ficar fazendo experiência toda hora. Os dois, Valeu, tanto Andrews. o Abel e o Andrews, são Mas no fim- alambrado raiz, Mas no- membros nossos. No final, qual foi a gente chegou a qual conclusão? Vai salvar o ano? Vai ser um ano bom? Do jeito que foi, do jeito que aconteceu Que a loucura, coisa, cara. pô. Vai salvar o ano. Vai ser um cara. ano histórico pro Corinthians, cara. Como eu prometi Vai pro salvar o craque ano. Neto, eu vou ser um pouco mais otimista, eu acho que sim. Apesar de ter achado que a gestão que vai se concluir do Duílio ter sido ruim esportivamente, mas eu acho que vai ser um ano razoável. O Corinthians não ganha título desde quando? 2018, não foi? 2019, 19. Paulista. Que é o gol Então, do Wagner Love. Então não Sornossa tem como- pro Wagner Love, né? Então não tem como negar Sornossa que pro Wagner Love. um título vai trazer. Danilo Avelar também. Agora, Fazendo. se não ganhar um título, vai Aí ser é catastrófico. 8,80, então. É. Bom, rapaziada, estamos chegando aqui próximo a 1h30 de resenha. Agradecer a presença aqui do Miquelete, do Alfinete, seu Cascão, tô cuidando Tamo do Corinthians junto. aí, Cascão. É nóis. Refazer o convite para você que está aqui na live do meu timão. Nós somos do Alambrado Alvinegro. Pedir para que vocês sigam a gente no nosso canal do YouTube. Aqui em cima na descrição tem o link, é só você clicar. Custa nada, né, Não custa galera? nada, só sair um pouquinho aqui da live, seguir a gente no Alambrado. E se você quiser concorrer a uma camisa por semana oficial do Corinthians, que lugar que dá isso para você, meu? Uma camisa por semana do Coringão E oficial. oficial. Não é fake, não. Você se torne Não membro é do aquela Alambrado que você- Raiz. Lavou, Lavou, tá fica pequenininha. branca, virou a Fica Ering. igual a tua 93 que você falou que tem pequenininha Eu lá. tenho, vou trazer. Mas é oficial a tua. oficial. É que era de criança. Que ou naquela época as camisinhas encurtavam mesmo. Eu vou velho. trazer Se aqui. quiser, Eu uma me lembro camisa que oficial. a camisa oficial, eu tinha a camisa do Corinthians da Pênalti. Era aquela camisa estilizada, né? Tal. Aí você comprava a camisa da Pênalti, com todo respeito, né? Com todo respeito. Do respeito, tá cagando, Já entregou que é uma merda. acabou. merda. A camisa você lavava 2 vezes e você ia pro jogo do Juventus depois, porque a camisa ficava vinho. O preto ficava vinho. Você lembra disso daí, lógico. da Pênalti? Então, só para concluir, aí você se torna um membro, você vai participar do churrascão de final de ano do Alambrado, vai ser time do Alfinete contra time do Cascão. A gente vai escolher o Miquelete, vai jogar de ponta Mas nós esquerda, técnico, o né? Vessone Já vai jogar de aposenta. volante. Jogar de Ney. Dinei de centroavante. Entrando aos 30 do segundo Vai tempo, entrar no com nosso uma grupo garrafa do de WhatsApp, que tem o Cascão. O Cascão tá no grupo nóis, do vamos- WhatsApp. Pô, a gente fica na resenha aí com os caras são Legal. gente boa demais. Vai concorrer a bola autografada pelo craque Neto. A um ingresso, vai ter amanhã, depois no pós-jogo de Corinthians e Fortaleza, a gente vai presentear um membro da Alambrado Raiz com um ingresso de graça para o Fortaleza e Corinthians do Castelão. Você tem que bancar a tua passagem aérea e tua estadia lá. Se quiser dormir na praia, dorme, que o Cascão já dorme muito na praia já para tomar as canjibrinas dele. É Eu já normal. fui, vixe Maria. Pra assistir jogo do Corinthians, a gente faz Cangibrinado? qualquer coisa. E vai no praia? churrascão Ixi. comigo lá antes do jogo. Eu já dormi na praia também, acordei no outro dia. Você já dormiu em rodoviária? Pra ver jogo? Rodoviária, eu já dormi esperando um ônibus pro outro, assim. Antes de ter a reforma Porque na rodoviária do Rio de uma vez Janeiro. eu peguei minha mãe e morei em São Manuel.
Minha mãe mora numa cidade chamada São Manuel. E aí eu peguei o ônibus em São Paulo, na Barra Funda. Aí fui dormindo. Cara, só que eu não tinha o busão para São Manuel, eu peguei para Marília, que é uns 200 para frente. Porra! Quando eu fui acordar em Marília, velho, Que e jumento. agora? Ah, volta a pé, mano. Aí eu falei, não. Aí eu falei, quando é o Volta de próximo joelho, busão pô. para São Manuel? Eu falei, sai daqui a 4 horas. Fiquei lá na rodoviária, não tinha o que fazer, dormi. Pôs minha malinha lá, fiquei que nem um Dormiu. retirante. E o Eu Vladimir também durmo Abra- assim. É. Em aeroporto, lembra Pô, quando tava aqueles voos aeroporto atrasados? é. Eu deitava no chão, mas pegava Aí na praia, mas como é que um foi da praia? moletom, cobria aqui. Tinha- Uma, tinha- uma mulher veio tirar uma foto comigo. Tinha um amigo meu. Eram duas. Ela falou: Nossa, mas você vai tirar foto com esse rapaz, parece um mendigo. Tinha um amigo meu, viu, que trabalhava na Record comigo. Ele falava assim: pô, hoje eu tô tão cansado que se esticar um papelão, um jornal aqui no chão, eu deito e durmo. Mas eu durmo É um cara fácil. conhecido aqui. Ah. Pô, é um cara conhecido. Foi na praia, dormi na praia já. A praia Aí, é confortável, pô. areia. O fofinho, faz um montinho. Várias já era. vezes. Faz o travesseirinho aqui, ó. O duro é quando E o você Vladimir bebe Abrahami, muito. ô, Alfinete, desculpa, te chamei de velho. Queria te comparar com o Alfinete. Tamo junto. O alfinete é meio velho já mesmo. Mas, cara, e quando você tá com aquela breja violenta, tá naquele sol de 40 graus, mano, dá aquela cozinhada. Mano do céu, é difícil, hein? Aí você chega na praia, aí tá sem água, porque a praia é lógico, essa claro. desgraça, É. né? Acaba a água. Sim. Mano, aí você quer tomar banho, puta, aí não tem. E mandar o Aí você salve fica aqui com pra aquela Estopim areia. da Baixada. Tamo junto, Pô, Estopim estopim Baixada. da é nóis. Baixada. Gordão da Estopim da Baixada. Então Boa. é isso aí, rapaziada. Amanhã eu tô lá na Estopim, hein? Atrás Aí, do ó. gol. Amanhã eu tô lá na Estopim. Na Estopim. Amanhã eu tô Boa. lá. Vou fazer o louco do bando lá na Estopim amanhã. Porra, da Ô, hora. Alfinete. Procura o Alfinete lá. Então fala que você Vou viu estar lá no tô indo direto, Alambrado. os caras sabem. Fala Eu bem. gosto de ficar ali, é o lugar que eu mais gosto de ficar ali, é onde eles ficam ali. Então é isso, ó. E o Antônio Carlos falando que é de Marília, mandando um abraço pra você. Pode ir pra Beijo, Marília Antônio lá. Carlos. Tamo junto. Quando você precisar, pode dormir na casa dele. Pô, Pronto. valeu. Passa o telefone aí, qualquer coisa, qualquer BO, eu te Então é isso chamo. aí. Então se inscreva no nosso Alambrado Alvinegro, se torne um membro raiz para concorrer a tudo isso. Tamo junto. Valeu, É nóis, Alfinete. valeu, Obrigado. gente. Tamo Valeu. junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Valeu, Cascão. Toca o hino do Corinthians. Tamo aí, Cascão. junto. Até amanhã na nossa live. Cola na Lembrar pró-jogo. Acabando o jogo Corinthians-Fortaleza, entra eu e esse Zé Ruela aí para falar, se Deus quiser, dos 3-0 do Coringão. Então cola na Alambrado e vai, Corinthians. Tamo junto.